Olá, eu sou o Rogério Macedo e esse é o Como Passei, o podcast dos aprovados. Aqui você confere com a gente as histórias, a trajetória e também as curiosidades contadas pelos concurseiros aprovados nos concursos de todo o país. Vou dar uma dica para você que gosta desse tipo de conteúdo, está chegando agora, para você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E se você conhece alguém que entrou ou está entrando para esse mundo dos concursos, aproveita e compartilha esse conteúdo com ele. De repente você ajuda ele e ajuda a gente também a espalhar mais esse conteúdo, né? A chegar em mais pessoas. Está aqui comigo o Anderson agora que vai dar mais um recado e apresentar o nosso entrevistado de hoje. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Anderson Ando, sou servidor público. Se você quiser fazer contato com a gente, manda pra gente aqui, tá no link aqui na descrição. canalcomopassei@gmail.com canalcomopassei@gmail.com. Manda lá uma mensagem pra gente, um e-mail, a gente responde. Se você for servidor público e quiser vir aqui, a gente conversa e você será muito bem-vindo. Não vamos perder tempo de hoje. Hoje eu vou entrevistar o Alex. O Alex, ele é servidor público, claro. Ele aceitou o nosso convite, fiquei muito feliz porque ele tem muita coisa legal para contar. Alex, você fica à vontade, pode se apresentar, por favor. Seja bem-vindo, Alex. Queria agradecer o convite primeiro, né? Meu nome é Alex, sou servidor público, trabalho aí no Tribunal de Contas do Estado e tenho um tempinho aí, né? Fazendo os concursos já. Sim. Dei uma estabilizada, agora uma parada, consegui chegar ali no ponto que eu queria, mas teve bastante pedreira até isso aí, Sim, né? Imagino. Ô Alex, eu vou fazer aquela pergunta inicial que a gente faz para todo mundo quando chega. Ninguém presta concurso porque quer. Ninguém entra na área de concurso porque é o sonho da pessoa. Eu quero virar concurseiro. É sempre por algum motivo, alguma decepção, sei lá, alguma coisa que aconteceu na vida da pessoa e ela falou assim, não, realmente eu tenho que vir para essa área. Então conta para mim como você começou a entrar nessa área de concurso, a sua formação. É interessante a gente saber. Sim, a minha formação ela é de tecnologia, né? Tecnologia da informação, mas eu nunca trabalhei especificamente na área. Quando eu fui tentar um estágio na área, em específico no mercado, na parte lá que trabalhava com isso, o cara deu aquele fora, daí eu falei, ih, rapaz, não vai rolar aqui, né? Aqui não vai funcionar. E daí o meu pai sempre trabalhou na iniciativa privada, e daí ele tinha sempre aquele medo de perder o emprego e tal. Ele falava, ó, de repente aqui pode ser um caminho se você quiser ter um pouco mais de estabilidade, né? Um pouquinho mais de tranquilidade. Como você gosta de estudar, tal, de repente pode ser um caminho. E daí eu fiquei com aquilo, como eu gostava de ler bastante, eu falei, de repente pode ser uma coisa que vai servir para mim, né? Como eu já tinha tomado alguns tocos ali, entrevista e tal, eu falei, pô, talvez esse caminho aqui vai ser mais interessante. Foi aí que eu comecei a pensar em concurso público. Então você começou, na verdade, você ia tentar a sua área, claro, né? Isso, área exato. de tecnologia. Tá. Aí, mas você, é nível superior, né? Você tem diploma Exato. de nível superior na área Exatamente. de tecnologia. Isso. É igual a da FATEC? É exatamente a FATEC. É a FATEC? Isso, Tecnologia de Informação com ênfase em Gestão de Negócios. Esse era o curso que eu estava fazendo na época, né? E eu queria ter ali alguma experiência, né? Já começar, mesmo no começo da faculdade, já começar a trabalhar ali na área. E não funcionou, né? Então, daí eu falei, enquanto eu não consigo ir para a área, deixa eu pensar em algum outro caminho para começar a trabalhar, começar a ganhar dinheiro enquanto eu estou estudando aqui, né? Interessante. Então, você não tinha nenhum conhecimento em concurso público. Você não sabia nem que era concurso público, muito provavelmente. Zero. Como que você começou? Você fez cursinho? Você foi nos PDFs da vida? Como começou a sua carreira? Já vou até emendar um aqui também, você precisa contar pra gente qual foi o seu primeiro concurso. Legal. Eu comecei ali com aquelas apostilas de banca, cara. Aquela Banca solução, aquelas apostilas. Eu falei, O Alex é dos nossos. Foi o começo, É o foi concurseiro ali, raiz, para quem não sabe. Daí eu peguei uma apostila de banca, eu acho que o primeiro concurso que eu fiz foi o do TJ. Só que daí eu não manjava nada mesmo. Então eu falei, comecei a olhar ali, Escrevente. Português, isso, escrevente, daí eu português, matemática, fui estudando, falei, conheço um pouco daquilo, legal. E daí eu fui estudando as leis, né? Só que eu comecei a ler as leis e falei, legal, né? Eu acho que não vai ser tão pesado que vai pedindo aquilo. Nossa, bombei totalmente em leis, né? Chegou na prova, eu falei, o que é isso aqui? Direito processual, direito civil, nossa, aquilo deu um nó. Então eu falei, legal, na parte que eu conheço um pouquinho mais, que é português e matemática, foi legal. Mesmo? Você foi bem? Bacana, até em leis foi um fracasso, assim. Daí eu falei, nossa, aqui eu realmente vou ter que trabalhar um pouco melhor se for para tentar passar, né? E daí eu falei,
vou para outros concursos que não tem a lei. Então, para tentar um caminho um pouquinho melhor, né? Então, o primeiro foi do TJ, bombei nele. Daí eu comecei a fazer concursos de secretarias específicas, tipo SP Turismo, que eram matérias um pouco mais tranquilas, e o Banco Nossa Caixa. No Banco Nossa Caixa, eu peguei meio que uma estratégia de prestar para o interior em vez de prestar para a capital. Como a capital era mais concorrida, daí eu falei, vou tentar aqui no interior que é próximo, eu morava ali no extremo da Zona Leste, então eu tentei Suzano. Daí eu falei, vou tentar nesse polo para ver se dá certo. E acabou dando certo. Daí eu passei e foi o primeiro concurso que eu consegui efetivamente passar. Nossa Caixa na Subanco. Isso, e com a apostila de banca também. Com a apostila de Com a banca. apostilinha de banca. Aí sim. É o raiz, concurseiro raiz. É interessante porque a Vanessa, ela vem aqui, que a gente entrevistou. O primeiro concurso que ela passou foi também a Nossa Caixa na Subanco. Ai, que legal. Novamente, lá o negócio que você fala lá do buraco negro, né? Tá vendo? A hora se tromba, né? A hora a gente se tromba. Porque ele fala que o buraco negro ele é é como se fosse o mundo dos concursos e dentro, todo mundo que orbita lá são os concurseiros. Uma hora você vai se trombar. Isso é verdade, é verdade. Por mais que às vezes algum esteja em cima, outro um pouco mais embaixo, mas tá todo mundo circulando ali, né? Uma hora alguém acaba... Opa, fulano... Acaba... Tá, mas esse concurso foi feito pela VUNESP na época? Acho que é a VUNESP. Olha, na época eu acho que foi a VUNESP. E não caiu matéria específica? Caiu português e matemática? Teve a matéria específica bancária, só que ela era um pouco mais tranquila que aquela legislação do TJ, por exemplo, que tinha direito processual, direito civil, constitucional, administrativo. Ela era um pouquinho mais fechadinha. Então, com aquele primeiro conhecimento que eu falei, lei tem que estudar bastante, na específica tem que se aprofundar bastante. Eu já fui para a caixa um pouquinho mais tarimbado ali. Então, falei, vou pegar aqui que vai ser provavelmente o gargalo. E daí era aquilo, horas e horas por dia, todo o tempo livre que eu dedicava para aquilo, e lendo e decorando. E escrevendo, que eu gosto bastante de escrever, porque na hora da prova eu lembrava da minha letra. Então isso me ajudava a memorizar aquelas partes específicas de legislação. Então eu gostava de resumir tudo em caderno, assim, a matéria, e ler aquele caderno. Com aquele prévio conhecimento do TJ que seria mais necessário um estudo mais aprofundado em específico, daí eu consegui levar isso para a prova da Nossa Caixa e sair melhor. Passei um pouquinho longe lá, mas eventualmente eu fui chamado e consegui entrar lá. É que lá, conhecimentos bancários acaba sendo um pouco mais tranquilo, né? Essa questão da taxa Selic... Isso, é um pouquinho mais próximo da realidade nossa. Coisa né? que a gente acaba vendo mais, então é mais fácil de você... Mesmo que muita coisa tenha que decorar, acaba sendo um pouco mais tranquilo, Isso, né? um pouco mais palpável, né? Sim. Para quem nunca viu direito, que era o meu caso, quando eu via os prazos, né? Eu falava, nossa, mas... Como que eu vou decorar isso aqui não vai cair, né? Quantos dias? Daí eu falei, pô... daí você não... Inocência, né? Exatamente, era pesado. Caramba, porque assim, direito bancário eu nunca li, nunca estudei. Imagino que seja um negócio, assim... É que só mais conhecimentos bancários, né? Então é mais coisa do cotidiano do que igual... Tem alguma coisa até relacionada à legislação, né? Mas Sim. é muito mais coisa, às vezes produtos que o banco pode te oferecer. Exato, sentido, é uma né? coisa um pouco mais palpável, né? Você fala, previdência privada é isso aqui, entendi, daí próximo. Então você consegue visualizar melhor, né? Exatamente. Tá, então na verdade você estudou por conta, né? Isso, basicamente foi por conta, para nossa conta. caixa, sim. É a famosa apostila solução, né? Aquela clássica. Isso, exatamente. Né? Banca de jornal, você começa a estudar. Então, o seu método de estudo então era você escrever e fazer seus resumos. E você estudava depois pelos seus resumos, é isso? Basicamente isso. Eu lia a apostila e conforme... O que eu fazia? Eu lia a apostila e começava a fazer simulados das provas anteriores. Porque daí eu conseguia ver mais ou menos qual que era o padrão do que eles costumavam pedir, no que eles costumavam focar. Daí eu falei, entendi que é isso aqui que pega. Daí eu começava a fazer meus resumos com base nesse foco, né? Do que era mais pedido ali. E ficava um resumo bem... Não era tão resumido, né? Ficava um resumo bem completo, na verdade. Eu enchia um caderno assim. E daí demorava muito para fazer isso, mas depois era muito vantajoso para estudar, porque eu lia basicamente só aquilo e fazia a prova. Tá. E às vezes, claro, que escapava algumas coisas, mas a maioria acabava estando ali dentro daquele resumo. Então facilitava, porque eu demorava demais para fazer, mas eu conseguia depois ler muito mais rápido do que ler a apostila inteira, por exemplo, várias vezes. Né? E na época você tinha quantos anos? Você lembra mais ou menos? Lembro, nessa época eu
tinha começado a faculdade, eu tinha 18 para 19 anos. Caramba, meu. E você já estava trabalhando ou só estudando? Só estudando. Eu primeiro eu fiz o vestibular, consegui passar lá na FATEC, entrei na FATEC, daí eu falei, beleza, agora eu tenho que dar um jeito de fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, né? Porque é complicado. Só que daí que eu comecei a tentar esses... emprego básico mesmo, de ir no mercado, tipo, tentar ver se precisava de alguma coisa. Sim, sim. Depois, alguma coisa na área que vocês estão precisando. E daí, como eu fui tomando vários toques, não tinha experiência também, né? Eu falei, vou então focar em estudar, que parece mais interessante. Até meu pai falava, de repente é melhor você gastar um tempo e energia a mais em tentar estudar e já passar para uma coisa melhor, do que você ficar focando em empregos aí que o pessoal tá te dando toque e não tá dando certo, entendeu? Então ele falou, de repente você focar no estudo aqui e entrar, você já vai entrar num lugar mais legal e daí você consegue ir evoluindo de lá. Foi uma influência muito boa essa, né? Foi uma dica muito boa que ele acabou dando. Cara, assim, porque você começou muito novo. Acho que o pessoal que vem aqui, ninguém começou com 18 anos, né? 19 prestar concurso, né? Que foi o que ajudou justamente porque eu via, e o meu pai falava, empresa privada, dependendo de onde você tá, você tem essa insegurança aqui que eu passo, né? De medo de perder emprego e tudo mais. Então ele falou, se você quiser focar isso aqui, quanto mais cedo você começar, melhor. Porque vai ter um sacrifício, de fato, como teve, né? Mas daí você consegue ficar, assim, um pouco mais estável, mais rapidamente, né? Então foi uma coisa que ajudou muito. E para ele, e é legal porque você ainda estava fazendo faculdade, né, cara? E assim, a gente sabe que FATEC acaba exigindo um pouquinho mais também, né? Porque, bastante. Igual quase todo mundo hoje em dia acaba, igual o meu caso, o seu, né? A gente trabalhava durante o dia, fazia faculdade à noite. Então aí você pegava um tempinho que tinha ali e estudar, né? Mas a FATEC já é um negócio mais complicado de você conciliar ali trabalho e estudo, né? Sim, eu lembro que tinha até um amigo que é um grande amigo hoje meu, que é o Cláudio, que ele também tinha essa pegada de concurso, e daí a gente começou a trocar e meio que se apoiar, que eu conheci ele na faculdade também, né? Que legal. Daí ele passou pra gente escolar lá tal, daí a gente foi ali pro turno da noite justamente para conseguir trabalhar durante o dia. Quando você entrou na faculdade não era turno da noite? Não, eu entrei primeiro à tarde na faculdade. Vespertino. No vespertino, Nossa, cara. que era menos concorrido, né? E daí eu comecei a estudar para o concurso. Quando eu consegui ser chamado na nossa caixa, daí eu já agilizei para fazer essa mudança de turno, daí eu fui para noite para conseguir trabalhar ali de manhã e de tarde. Daí era justamente essa pegada, né? Trabalho de dia e estudo de noite. Mas aí já estava concursado ali, né? CLT, mas concursado. Isso é bom, porque você já começou a ganhar o seu dinheiro já novo, né? Com 19 anos. Ajudou demais, nossa. E a jornada da nossa caixa também, aquela jornada de 30 horas semanais ali? Era 30 horas semanais, que sempre acaba passando, né? Porque bancário, hora extra é mato, né? Então, fechava 4 horas, 4h15, só que a gente sempre tinha que ficar mais para fechar caixa, para revisar os produtos que vendeu e tal. Então, era bem puxado, assim. Então, mesmo entrando ali 7 na faculdade, tinha muito dia que eu chegava atrasado mesmo, e ainda era de Suzano, lá no interior, para Arthur Alvim, né? Que era a FATEC ZL ali. Então, ainda assim, era uma viagenzinha que eu pegava. Ia dormindo no ônibus ali. E você morava onde? Qual bairro? No Itaim Paulista. No Itaim Paulista. Fica depois, né? Itaim Paulista. Isso. A vantagem é que você não pegava esse fluxo todo aqui, né? De vir para a capital. Pelo menos você tava ali Era o contrafluxo. Exatamente. Né? Isso acaba ajudando, né, cara? Porque eu tava pensando, imagina que a FATEC sempre vem na minha cabeça, essa FATEC a aqui Tiradentes. Isso, a Tiradentes. Eu tava imaginando aqui, falei, caramba, ele saía lá de Suzano, era uma viagem, mas para quem não é de São Paulo, não conhece aqui São Paulo, Tiradentes, ela fica muito próxima ao centro de São Paulo. Onde ele está falando de Suzano fica uns 40 quilômetros, mais ou menos. Facilmente. Uns 40, 50 quilômetros daqui da FATEC aqui da Tiradentes. Mas ele já falou que fazia na Arthur Alvim, que é a Zona Leste, mas ainda assim deve ficar uns 30 quilômetros ali. Facilmente. Até para mais. Então foi uma caminhadinha de um lugar uma caminhada boa que você fazia. E você estudava quantas horas por dia? Você lembra, mais ou menos, Alex? Nesse período, eu não lembro exatamente. Era o que sobrava. Porque ali, nesse período, eu estudava bastante, mas ainda era muito menos do que eu estudaria futuramente para outros concursos, né? Então, ali, como eu comecei a estudar... Era só o esquenta, né? Exatamente. Como era a faculdade, beleza. Fazia o básico lá da faculdade, o tempo que sobrava, daí eu ia para o estudo. Mas eu não sei dizer quantas horas exatamente era naquela época. Sim. Era tudo pingado, né? Exato. Ônibus, separava e estudava um pouco. Almoço, separava e estudava um pouquinho. Daí, no caminho para a faculdade, em casa, quando chegava. Era bem pingado. Então, ficava aquela coisa quebrada, né?
Então, Alex, e eu queria perguntar para você, você sempre foi muito regrado nos estudos, muito fiel ao que você pretendia, ou você às vezes dava aquela recaidinha, não sei se eu vou fazer, tô desanimado, acho que não vou conseguir? No começo, cara... Não, assim, sempre fui regrado. No começo era um pouco mais solto, até porque você estava aprendendo a estudar e tal, ia sentindo, né, qual que era a exigência das provas. Daí eu vi aquele tapa do TJ e falei, aqui é pesado. Daí eu fui indo para as outras, não que a nossa caixa não fosse, mas era um conhecimento um pouco mais próximo. Então, ali eu consegui ter uma disciplina de estudo suficiente para passar desde quando saiu o edital. Deve ter saído o edital e deu uns 2 meses e meio para a prova. Foquei o máximo que dava ali e eu aproveitava muito os fins de semana. Então, nos fins de semana eu saía menos, né? Porque daí era aqueles dias que você tinha totalmente livre e ali eu tacava pau. Daí ali eu focava bem, conseguia focar legal. E daí no fim de semana eu adiantava, na semana eu ia só lendo os meus resumos, nesse pinga-pinga. Então, era uma disciplina legal, mas ainda eu chegava a sair de vez em quando e tal. Ainda não estava sem vida, vamos dizer assim. Né? Porque com 18, 19 anos, a gente ainda tá amadurecendo, né? Isso, a gente ainda não tá tão maduro pra gente saber realmente o que a gente quer ali. E você já conseguiu focar com essa idade. Sim. Pô, cara, se eu com essa idade aí eu tivesse... né? Nessa idade a gente pensasse mais em concurso e menos em PlayStation e videogame. Não, mas o PlayStation era realmente a folga ali, né? Era pra tirar o nervosismo. Né? Olhar pra apostila de um lado e o PlayStation do outro e falar unido. Diz que era mais ou menos assim, não, deixa eu estudar. Se eu conseguir estudar 3 horas, eu jogo uma. Tá? Era mais ou menos um negócio assim, era barganha comigo mesmo. Isso é bom, cara, fazer essas barganhas assim. Daí né? dava aquela aliviada já. E aí porque você passou no concurso da nossa caixa, você trabalhava pra caramba, você ainda fazia faculdade, você tinha que se formar. Esse tempo, teve assim um tempo que você ficou parado em relação ao concurso público? Você falou, bom, acho que deixa eu dar uma relaxada agora aqui, que eu vou... No começo, quando... você nunca viu dinheiro na vida, né, cara? Você começa a ganhar dinheiro. Daí você fala, salário de bancário, falou, legal isso aqui, né, cara? Tá bacana. Só que daí eu comecei a trabalhar lá, aprendi pra caramba, porque atendimento ao público, né? Eu sempre fui muito tímido, assim, na adolescência e tal. Então, aquilo me destravou bastante, porque eu tinha que conversar, tinha que vender, tinha que atender. Então, nossa, aquilo, pra mim, ajudou pra caramba pra evoluir. Você tinha metas? Tinha metas de venda, só que, por outro lado, aí é que tá. Era um trabalho muito estressante. Justamente pelas metas que o pessoal tinha que bater. Pressão, que a gente né? E eu gostava muito de atender, só que eu não gostava de vender. Eu gostava de trocar ideia com o pessoal. Daí eu falo, não, mas você tem que vender. Daí eu falei, mas não tem um outro lugar aqui que eu possa atender mais e vender menos tal, né? Daí eu falei, não, é a meta, né? E também tinha aquela coisa de o erro saía do seu bolso. Então, se você errava a caixa, você tinha que tirar do bolso. E é por isso que você ganhava aquele adicional quebra de caixa. Você ganhava quebra de caixa. Estando no caixa, sim. Fora do caixa, não. Então, por exemplo, eu atendia pessoa jurídica, pequenas empresas. Ali, se eu tivesse algum erro, porque tinha os erros de caixa, mas tinham outros erros. Eu lembro que eu deixei protestar um título por perda de prazo do cliente. Não era para ter deixado. Daí eu tive que tirar do bolso. Era a política do banco. Eu tive que pagar. Então, aquilo deixava chateado porque eu ia para a faculdade, eu ia para casa... Mas eu ficava revisando meu dia e falava, será que eu não errei alguma coisa que eu vou ter que tirar do bolso na segunda? Cara, que foda, cara. E daí, legal, eu tava empregado, o pessoal era bacana, mas aquilo começou a incomodar. Eu falei, não, esse não é o lugar pra eu parar. Tipo, aqui é uma porta de entrada muito boa, tô aprendendo pra caramba, mas é um estresse muito grande. E isso que me movimentou a continuar estudando, na verdade. Cara, Tanto que daí, nesse ponto, eu falei, provavelmente para um concurso... que tem uma legislação mais pesada, eu vou ter que estudar muito, né? Eu quero sair rápido porque eu estou estressado. Eu falei, o que eu vou fazer? Vou pegar algum concurso que tenha matérias muito próximas das que eu já estudei e estudo. E foi aí que surgiu o concurso da SPPrev. A SPPrev estava abrindo o concurso... Rapaz, agora eu não lembro o ano que era. Mas ela abriu o concurso para nível médio superior. E daí no nível médio eu falei... Foi 2009. Foi 2009, não foi? 2009. Eu falei, no nível médio eu olhei, caramba, essas matérias várias caíram naquele concurso da nossa caixa. Eu falei, eu consigo retomar os meus resumos, aquele conhecimento e estudar de modo a sair para poder respirar para um lugar que seja um pouco mais ok, que eu não tenha metas de venda.
Então, mas aí você já estava há quanto tempo já na nossa caixa? Eu nessa- estava há quase 2 anos na nossa caixa. 2 anos estressante, cara. Isso, e daí eu falei... Tanto que o concurso da SPPrev, na época, eu ganhava menos do que na nossa caixa. E muita gente falou, não, você tá louco, você vai sair do banco, não sei o quê. Daí eu falei, não, mas eu preciso continuar trabalhando, mas nem que seja para ganhar menos, eu preciso ir para outro lugar. Daí eu me refazer e ver o que eu vou continuar estudando, como que eu vou continuar fazendo. E foi perfeito, porque eu lembro que eu passei na SPPrev, antes de ser nomeado, eu já pedi exoneração da nossa caixa. O pessoal falou, você tá louco, espera, vai que não te chama. Daí eu falei, não, mas não tô aguentando mais aqui. Pedi demissão lá, que era CLT, né? E daí, graças a Deus, deu certinho sei lá, um mesinho depois a SPPrev chamou. Aí eu consegui me organizar, porque era um trabalho que ele não tinha essa questão de metas de venda, né? Era outras questões que se trabalhava lá dentro, previdência e tudo mais, só que era um trampo um pouco mais administrativo e menos puxado nessa coisa. Pô, você tem que vender, você tem que fazer, você tem que não sei o quê. Não Ó, se tinha você isso, errar, né? você vai tirar do seu bolso. Então, já deu uma tranquilidade. Mesmo embora eu saí para ganhar menos na época. E aí sim eu consegui me estruturar para estudar. Eu falei, beleza, agora eu vou ver para onde que eu quero ir e para que eu quero estudar. E daí eu comecei a tocar uma outra fase do plano de estudos, essa sim já bem mais pesada, né? É, porque a SPPrev para você foi como se fosse um concurso trampolim, né? Basicamente, exato. Você foi com essa ideia, né? Isso, exatamente. De sair do banco, mas estar trabalhando em algum lugar em que eu conseguisse estudar. Porque no banco eu não conseguia parar para estudar para nada muito puxado em legislação, porque eu tinha o banco e eu tinha a faculdade que eu estava terminando. Eu falei, pô, não vou conseguir encaixar uma terceira coisa aqui. Se for uma terceira coisa, tem que ser algo que eu já tenha conhecimento. E da SPPrev do nível médio, eu já tinha um pouco mais de conhecimento, porque era português, matemática, uma legislação bem leve, também. informática, que era coisa que eu estava estudando na faculdade, então tudo ajudou nesse concurso. Para quem não conhece a SPPrev é uma autarquia aqui do estado de São Paulo. É uma autarquia que ela cuida dos regimes próprios dos servidores públicos, seja para pensão, seja para aposentadoria. Né? No federal, como se fosse a Previcon, Dataprev, né? Não é Dataprev, não. Dataprev é da parte de informática. Presp, FUNPresp, eu acho, FUNPresp é do federal, para quem não conhece. Então é uma autarquia que cuida desse regime próprio. É muito interessante. Eu trabalhava lá, por isso que eu tô falando isso. Inclusive, a gente trabalhava na mesma sala, eu e o Alex. Coincidência, mas acontece. Vocês entraram no mesmo concurso também? Praticamente. Foi no mesmo concurso. Sim, foi no mesmo concurso. Houve três chamadas no concurso. Aí você foi na primeira chamada? Não sei. Eu fui acho que na segunda chamada. Eu fui também, acho que foi na segunda ou na terceira, não sei. Aí. Tal. E o Alex, ele era quietinho, sentava lá no cantinho dele, fazia o trabalho, eu lembro, cara, você era bem na sua mesmo, né? E você contando agora do banco, eu fiquei até assim, porque você tem que vender, você tem que angariar, você tem que conversar, né? E não era muito seu estilo, né? Isso, tem gente que gosta bastante, né? Mas pra mim já não era tanto apegada. Assim, né? Tinha essa coisa, eu tenho um amigo que trabalha com banco, daquela coisa de às vezes o dia tava ali, parecia que tá tranquilo, de repente agora, então a gente tem que vender 10 seguros agora, começa a oferecer seguros aí, porque a gente precisa vender seguros. Hoje tem que sair 40 capitalização aqui da agência, daí fala, pô, mas... Bater meta, né? Eu falo, pô, eu não gosto desse produto, como que eu vou vender? Aí ficava complicado, né? Então, mas deixa eu te perguntar, rolava demissão, cara, ou não? Cara, rolava. De tempos em tempos rolava sim. É mesmo, cara? Sim, rolava porque... N motivos, né? Às vezes a pessoa não estava dando produção, ou estava muito... Mas era mais raro, assim, na nossa caixa. Embora fosse CLT, ela tinha um misto ali que ela era mais sossegadinha, né? Um pouco mais tranquila comparado a outros bancos. Era esses três porque era mais sossegada. Imagina nos outros. Mas falar que, tipo... Comparado à iniciativa privada, ela ainda segurava mais. Então, acontecia, mas era um pouco mais difícil, assim, né? Porque, cara, todo mundo que eu conheço que trabalha em banco, sempre é o mesmo assunto, cara. Estressante pra caramba, trabalha pra caramba. E na iniciativa pública, a mesma coisa, né? Exato. Tanto que logo depois que eu saí, a nossa caixa ela foi comprada pelo Banco do Brasil, né? E o pessoal que ficou lá disse que piorou ainda mais com o Banco do Brasil a questão de metas, né? De pressão. Tanto que vários colegas que eu tinha lá, deram PT, assim, foram afastados por problema psicológico, porque realmente aquilo diariamente ao longo dos anos é bem complicado. Vários colegas meus saíram, pediram demissão, porque realmente no longo prazo a pessoa tem que gostar muito. Tem que gostar de vender, ela tem que realmente ter aquilo na veia, senão fica puxado. Você foi esperto, cara, pelo menos você pensou rápido. Então, deixa eu te falar da SPPrev.
Você conseguiu estudar para a SPPrev como? Se você estava trabalhando no banco, se você estava fazendo sua faculdade, ainda você passou. Como você conseguiu estudar tempo para a SPPrev? Então, é aquilo que eu tinha falado. Uma parte dessa matéria ela estava meio que dentro da faculdade, informática, aquilo era uma coisa que era meio que cotidiana, aquilo eu consegui tirar. Sim. E português e matemática, eu consegui puxar muito dos meus resumos. Você tem uma base boa já. Isso, eu tinha uma base boa em português e matemática. Isso ajudou muito, porque daí eu consegui puxar esses conhecimentos e dar uma aprimorada ali em cima. Então, eu consegui, meio que em pouco tempo, fazer um estudo bem focado para ela. Embora eu não tivesse tanto tempo para estudar para ela, deu para se esforçar legal e conseguir passar. Assim. Então, conta pra gente aí, porque eu lembro que a nota de corte foi altíssima dessa prova aí da VUNESP. Foi a VUNESP que fez, gente. VUNESP, né? Isso, exato. Você lembra quantas questões você acertou? Rapaz, eu não Eu lembro que eram 50 questões. Mas eu lembro que eu errei pouquíssimas. É como se eu tivesse errado 4 questões, assim. 3 ou 4 questões só. Eu acho que você errou duas. Duas ou 3. Porque a nota de corte, eu lembro, cara. Porque eram quantas vagas? Eram 80 vagas? Eu acho que era isso. 80 vagas. Perto de 100 vagas. Porque eu lembro, cara, que o pessoal que passou, todo mundo falava que só tinha errado uma ou duas. Teve gente que gabaritou. Nossa. Os que passaram em primeiro. Né? Por isso que eu acho que você errou. É isso aí mesmo, umas 3 questões. Pô, isso daí dá quantos por cento de uma prova de 50 questões? Dá 94%, mais ou menos. Por aí. Tá. É uma pega puxar. Na hora que você fez a prova, você saiu achando já que tinha dado? Não, cara, porque a minha dúvida era justamente essa. Eu vi a prova e falei, caramba, eu sei bastante coisa aqui, mas por experiência que eu tinha tido de uma outra prova, quando eu fiz o banco, eu prestei para um outro lugar que era numa prefeitura pequena. Eu não vou lembrar qual que era o concurso agora, mas era técnico administrativo de uma prefeitura pequena. Tá. E nessa prefeitura eu lembro que eu gabaritei a prova. Era uma prova que ela estava tranquila mesmo. Só que outras pessoas gabaritaram também. Eu demorei séculos para ser chamado. Porque o desempate passou a ser idade, essas coisas. Quando eu vi a prova da SPPrev, ela não estava tão assim gabaritável, mas eu falei, putz, aqui é precisão. Então, se eu tiver errado umas 6 questões, eu sei que eu rodei. Então, vai depender do quanto que eu errei. Você já tinha essa noção? Eu já tinha essa noção. Porque quando eu olhei o estilo da prova, eu falei, putz, é aquela prova que você não pode dar bobeira. Se você errar um pouquinho mais, já era. Porque a maioria tá muito no veneno. Então a galera vai acertar 50, 49, 48. Então eu tinha essa noção. Eu falei, vai depender se eu não dei bobeira. Se eu conseguir focar, provavelmente eu vou ser chamado uma hora. Mas se não, se eu der aquela bobeirinha assim, já era. Porque... Porra, cara, então você gabaritou uma prova? Gabaritei uma prova. De uma prefeitura? Você não lembra qual que era? Mas você lembra que eu nem... não lembro. Eu acho que era de Salesópolis, cara. Que é pra Zona Leste. Que era ali. pra aquele lado também. E você lembra quem foi a banca? Rapaz, era uma banca desconhecida. Não era VUNESP, não era Carlos Chagas, era uma banca menorzinha, assim. Tanto que parecia comédia. Quando você viu os classificados vários, 100% assim, eu falei, pô, aí é sacanagem, né, cara? Puta, e pior que... E você é novo, né? Porque o critério de desempate é a idade, né? Eu fiquei lá pra trás, cara. Você chegou a ser nomeado, então? Cheguei a ser chamado quando eu tava no banco ainda. E você não quis? Porque... Era muito baixo o salário. É como se fosse, na época, o banco, sei lá, pagasse 2.000 e o lugar pagasse R$800, assim. Não, aí... Daí não tinha como mesmo. Você fez só pra ter o plano B mesmo, né? Só Exatamente. Só se tudo mais deu errado, opa, vamos pra Salesópolis. Então, deixa eu voltar um pouco no seu passado, então, da sua vida. Você, quando você fez colégio ou escola, você fez um bom colégio? Você sempre teve boas notas? Você sempre foi um bom aluno? Sim, no geral, sim. Eu estudava num colégio pago lá na Zona Leste, né? Tá. O pai, ele ralava para pagar, porque tipo, ele tentava focar nessa parte de educação mesmo, né? Uhum. E como eu vi ele se matando mesmo, porque ele trabalhava de madrugada também, né? Ele trabalhava em 2 empregos. Nossa, cara. Então, como ele ralava para pagar aquele estudo para mim, eu falei, pô, vou tentar fazer aqui, dar um retorno legal, né? E daí eu me esforçava e conseguia tirar umas notas legais. Você já tinha essa consciência. Isso, normalmente eu conseguia ir... Porque normalmente tinha pessoa que conseguia ir bem ou em português ou em matemática, mas dificilmente nos dois, né? Daí eu tentava esforçar ali, daí eu conseguia ir bem nos dois. Então, essa base dali, eu acho que ela deu uma ajudada para concurso público depois. Porque sempre tinha as duas no meio e já era uma base que eu conseguia puxar legal desde a escola. Daí era só aperfeiçoar para
para o esquema em que era pedido nos concursos, na verdade. Né? E como você já emendou direto, né? Você já saiu, já prestando concurso, né? Então já tá tudo fresco. Tava né? fresco, exatamente. Já misturava conhecimento de vestibular com concurso, tudo num balaio só e indo embora. Já. Pô, isso daí então te ajudou bastante, né? Bastante, fez uma diferença. Foi. Eu praticamente tive que aprender a estudar de novo, cara, porque depois que eu terminei o ensino médio ali, eu fiquei acho que uns 2 anos ali tentando... vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar, até naquela pensar indecisão. Assim, agora deixa eu estudar. E você falou um negócio aqui que é tudo, né, cara? Que nesse período difícil é você aprender a estudar, né? Porque até hoje eu bato cabeça com isso, cara, de tem um concurso muito bom que você quer fazer, tá até comentando com o Anderson. Aí, tipo, por onde eu começo, né? É tanta coisa que você pensa, tem que ver isso, tem que ver aquilo, mas por onde eu começo, né? Então, você quando tem você que já um sabe... esquema de estudo, né? Quando você já sabe, as coisas já estão meio estruturadas, você ganha mó tempo. Ô, Alex, você frequentava fóruns, né? Sim. PCI Concursos, Sim, Correio Web, né? Bastante. Nossa. Fórum concurseiro. Como que você conheceu esses fóruns? Você lembra? O que você olhava ali? O que te interessava? Cara, normalmente eu tava procurando por simulados ou qualquer coisa do tipo, daí eu comecei a chegar nos fóruns, né? Opa, tem gente que fala desse assunto em específico, então vamos ver essa galera aqui, né? Daí, tanto que tinha alguns que eram mitos ali, né? Tipo Demétrio, que eram caras... Demi, né? Exato, que era sensacional, assim. E daí eu comecei a me envolver com essa galera porque... Queira ou não, quando você está no concurso, você fica naquele foco muito estrito, você acaba até tendo que afastar um pouquinho das amizades, né? Porque você tem que focar bastante. Então eu falei, vou tentar entrar em contato com uma galera que tá na mesma pegada, na mesma busca ali, porque daí você vai conseguindo aprender e acompanhar, né? Principalmente porque, gera muita ansiedade, né? Quando você tá fazendo ali, como que vai ser a prova? Como que você... Passou, quando que vai chamar? Como que vai chamar? Vai chamar? Daí, então e quando a galera... você não passa no número de vagas, você fica na expectativa. Exato, né? Será que vão desistir e tal? Então é aquela ansiedade coletiva ali, né, cara? Então, trocando ideia dava pra desabafar você... um pouco. Exatamente. Ajudava demais, nossa. Nessa época aí que você frequentava, realmente, o Demi ele dominava, né? Sim. Você sabe que o Demi faleceu, né? Sim, então. E o Alex Meirelles sempre foi amigão dele. Esses dias, inclusive, eu vi um podcast do Alex Meirelles, ele deu uma entrevista para o canal DP, né? DP Podcast, que é o outro canal que fala também de concurso público. E assim, foi muito legal a entrevista dele. Quem quiser procura aí no canal deles lá, DP Podcast, lá dos concursos. Ele falou por mais de 4 horas, falou do Demi, ele até emocionou, cara, que eles eram bem amigos mesmo. Caramba, eu cheguei, legal. Inclusive, em palestra deles aqui. Nossa, que show de bola. Feira de concursos, eu fui na palestra deles. Um dia eu vou contar aqui como é que foi, detalhes. Foi muito legal. Mas o bom é que você frequentava, então, esses fóruns, pegava provas no PCI, muito provavelmente, Isso, né? Exatamente. Fazia aquela... Porque Quem nunca? Quem nunca? Você olhava a folha dirigida e o JC? Olhava, era todo dia, né? Vamos ver se saiu alguma coisa nova. Porque não tem jeito, cara. A pessoa que entra no mundo dos concursos, ela tem que conhecer esse lado aí que você falou agora. Até porque você não... Com quem que você vai dividir essa dor, né, cara? Exato. Porque fazer concurso não é uma coisa gostosa, assim. Eu vou ficar estudando. Não é tão bom assim. E não é rápido também, né? Como você tem que ficar um tempo naquilo, né? Porque o que você falou? Você falou uma coisa aqui que eu lembrei agora, que eu já falei aqui uma vez. Você falou do TJ, que foi praticamente o primeiro concurso que você levou pau mesmo, né? Isso. E aí um colega meu, que eu já contei, ele prestou pela primeira... Ele nunca tinha feito concurso. E ele falou, vou prestar esse TJ, que eu vou conseguir da área privada. Eu dei dicas para ele comprou curso, estudou bastante, mas ele acertou lá, acho que era 90 questões, 80, acertou umas 60. Mas não deu, TJ, você tem que acertar 80. É um corte alto, né? Corte alto, né? E eu falei para ele, cara, continua, velho, continua, você foi bem. Ele, não quero. E desistiu, cara. Caramba. E assim, cara maduro já, né? Já tem idade já, mas ele falou, não, isso não é para mim, não. E desistiu. E, se ele continuasse... Eu tenho certeza que ele conseguia. E eu queria saber como que você encarou essa sua derrota pro TJ. Porque você era novo, cara. Tipo, eu desanimaria total. Como que você encarou essa derrota para você continuar? Cara, é que ali, como era uma coisa que eu queria muito, porque eu falei, pelo histórico aqui na escola e tal, estudando, eu consigo tirar nota boa, ok. Daí eu falei, eu tô tomando toco em tudo que é entrevista. Falei, eu tô tomando toco aqui, mas eu sei que se estudar, uma hora dá para chegar. Então, eu usei mais dessa forma. Eu falei, tô entendendo que isso aqui que eu tomei pau é algo mais pesado, então isso aqui é mais trabalhoso para dominar.
Então, vou ver por onde que eu posso ir para começar. Então, por isso que eu dei um passo para trás. Daí eu falei, não vou pegar nada com legislação muito pesada. Vou continuar estudando e depois, futuramente, eu volto nisso aqui. Então, eu olhei meio que por esse lado. Eu falei, vou tentar aprender disso aqui, o que dá para tirar para eu ir melhor nas outras provas e pegar provas que talvez sejam mais acessíveis nesse começo. Que nem você falou do seu amigo no TJ, pô, ele começou super bem, se você olhar, foi quase 70%. Sim, basicamente. Foi bem na Se ele continuasse, ele só tenderia a melhorar, só que a galera desanima. A galera começo, desanima né? porque é muita dor, né, cara? Sim. Aí é que a gente fala, né, cara? Às vezes você tá preparado para estudar durante um tempo maior, você tem aquela predisposição, e às vezes não, né, cara? O que eu falei, eu mesmo já parei várias vezes, assim, quando tava aquela época, hein, que a gente prestou o concurso do Ministério Público, fazendo coisa de leis ali, pensando, e aí eu dei você dá aquela parada, e aí você pensa, eu acho que não vou prestar mais concurso, não. Até surgir uma motivação maior, aí você... Isso, exato. Aí pode ser que retome, né? Mas, assim, tem gente que às vezes desanima e... Eu lembro que o desânimo, bem mais na frente, quando eu comecei daí a voltar a encarar concursos mais puxados nessa parte de legislação, uma segunda paulada que eu tomei foi no Ministério Público mesmo, porque eu fiz para 2 cargos da lá. União? Da União. Eu fiz o técnico, que era nível médio, e fiz para analista. No técnico, eu até passei, só que eles nomeavam de uma forma meio esquisita. Eles nomeavam aleatoriamente pessoas para capital e interior, capital e interior. Daí eu vi, me nomeou em Assis. Daí eu falei, pô, Assis é o quê? É uma rua perto da Paulista? Será? Quando eu fui ver, eu falei, nossa, isso é longe pra caramba, cara. Interior de Vai São dar Paulo. pra pegar, não. Daí, Você passou no MPU, cara? eu passei no técnico, Que é um salário muito bom, que inclusive. já era um salário legal, só que era bem longe nisso. Eu já estava no TCE, né? E passei no analista, exceto pela redação, porque eu zerei na redação. Puta, eu fui cara. super bem na prova, era CESP, né? E zerei na redação. Aí foi a segunda palavra. Essa me desanimou muito. Puta, cara. Essa aí eu fiquei Mas a redação mal, era tema livre? Cara, ela era um tema técnico, na verdade. Administrativo ali, né? Mexia com gestão de pessoas. E pior que eu saí da redação e falei, nossa, eu mandei muito bem, cara. Eu fui muito bem nessa redação. Chegou lá a 0. Daí eu falei, caramba. Você nem entrou com recurso? Entrei, não adiantou, negaram. Daí eu falei, Mas zerar? Ia chegar a ponto de zerar, não? zerei, cara, zerei. Cara, Porque impressionante. a escada ela foi justamente essa. Eu fui do banco pro SPPrev. No SPPrev eu consegui ter mais tranquilidade, assim, não tinha aquelas metas e tal. E terminei a faculdade também. Então, sobrou tempo livre. Eu falei, é agora que eu vou pegar esses concursos de legislação. Agora vai dar para pegar legal. E nisso saiu o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cargo de nível médio. Daí eu falei, opa, eu olhei o edital, era um estilo um pouco parecido com o TJ. Foi em 2011. Isso, só que com menos, acho que tinha menos direito processual e tal. Daí eu falei, agora eu já sei como que o bicho pega, então eu vou fundo nisso aqui. Mas Carlos Chagas também, né? Carlos Chagas. Que é mais pesadinha que a Bonesp. Exato. E daí sim foi que eu comecei aquelas sagas de... Sei lá, nessa época eu estava trabalhando no SPPrev. Então, estudava no almoço, chegava em casa, estudava até a hora de dormir. E daí acordava às 5 da manhã já para ir para Paulista de novo. Era 5 horas por dia nos dias úteis e umas 7 horas no fim de semana, assim. Então, essa eu peguei nos 2 meses ali de edital do TCE, peguei muito firme. E daí deu certo, porque eu passei legal. Acho que eu passei tipo em 17, mais ou menos. Você foi muito bem, cara. E daí saiu o MPU. E daí eu comecei a ficar animado. Eu falei, opa, tô manjando a legislação, né? E daí foi isso. Estudei pro MPU também, entrei no TCE, comecei a trabalhar lá, continuei estudando, porque eu tava na pegada de lei ali. E daí eu falei, pô, esse salário do TCE já é muito bom. Esse do MPU tá um pouco melhor ainda. Daí eu fui, estudei, consegui passar, só que daí me nomeou num lugar no interior, não compensava a mudança, e no outro eu zerei na prova. Puta, cara. Daí eu voltei a ficar humilde de novo, falei, é difícil pra caramba o negócio. Ali se abalou, cara. Ali deu uma batida, cara. E... cara, eu ficaria muito mal. Zerar numa redação, tanto que aí eu fiquei um tempão sem estudar. Dali em diante eu fiquei um bom tempo sem estudar. É que você encarou uma maratona grande ali também. Exato, em um intensivo, né? Foram meses mais intensivões, assim mesmo, né? E daí eu falei, pô, vou meter esse intensivo porque vai dar certo. Eu vou conseguir, inclusive, nesse de analista. Só que daí zerei na redação, daí traumatizei, cara. Esse do MPU foi em 2013? Eu acho que ele foi 2012, 2013. Eu acho que foi 2013. Eu lembro, foi mais ou menos por esse ano aí.
Não, porque o pessoal que vem aqui, a Vanessa, o Fábio, eles Não, fizeram ele foi 12, eu acho. 2012? Foi 12, ele foi antes. Porque eu lembro que daí eu fiquei... Era 1 mais 1? Era 1 mais 1, não era? Ou era 2 mais 2? Acho que era 1 mais 1. Eu acho que ele era 1 mais 1, por isso que ele saía com uma maior frequência. Porque eu lembro que eu fiquei meio ali mexido, daí eu fiquei uns meses sem estudar. Só que daí, depois eu falei, pô, mas foi só a redação, cara. E daí eu comecei a investir num estudo um pouquinho mais elaborado. Aí que eu comecei a frequentar o Estratégia e o Ponto dos Concursos. Aí eu comecei a comprar cursos deles. Eu falei, porque eu tô com esse gargalo na redação. Será que esses caras têm curso de redação também? E eles também tinham. Daí eu falei, opa, vou trabalhar nisso aqui então. Daí eu continuei estudando. Você conseguia fazer as redações, os caras corrigiam para você, dava o feedback, daí mostrava como você construía o negócio para a banca aceitar a sua redação. Daí eu falei, opa, daí eu consegui melhorar naquela parte e continuei estudando. E aí foi captando esse conhecimento de uma forma melhor, aprendendo a escrever para a banca ali, né? Porque normalmente a pessoa que é da área da tecnologia, área de informática, engenheiro, não é muito de escrever, né? Não é muito não tem esse costume de fazer redação, essas coisas, né? Talvez seja uma dificuldade, né? Sim, às vezes pega, né? Porque a pessoa é um pouco mais numérica ali, né? Isso, exatamente. Sim. É muito mais objetivo e tal, né? Sim. E a parte da redação você tem que vender o peixe, né? Exatamente. Né? Isso daí eu costumo falar pro Rogério, né? Porque o Rogério ele é jornalista, né? E o jornalista ele tem que vender o peixe com poucas palavras, né? Assim, é que a gente fala, o modo de escrever, o Alex falou tudo, cara. Você está escrevendo para a banca, né? Então você tem que saber quando você tem uma noção do que a banca quer ler de você, fica muito mais fácil, né? Isso, é igual no jornalismo. No jornalismo você faz lá com 3 linhas, você faz um lead e pronto. O resto é encheção de linguiça. Sim. Agora, na redação, os caras fazem 20 a 30 linhas. Então, pô, peraí. Aí, às vezes, não dá pra você ficar enchendo linguiça dependendo do que os caras querem ali. Você tem que desenvolver algum tema e, além de tudo, você tem que estar preparado, né? Você tem que saber o que... Aí você pega uma redação igual eu vejo... Já fiz concurso, assim, né, desses órgãos, que aí ele te pede uma redação que o tema tá atrelado a alguma rotina do órgão. Aí pronto, né? Ferrou, né? Se você não tem esse conhecimento de rotina, de como funciona a coisa ali, aí por isso que eu entendo. Eu já prestei concurso também que a minha redação não foi corrigida. Eu saí assim, ainda bem que não vão corrigir minha redação. Porque... Então, e quando você viu o espelho, que tem um espelho normalmente da redação, né? Sim. Você se convenceu realmente que você fugiu do tema? Então, eu olhava... Eu falava, para mim estava dentro do tema, só que eu não tinha um conhecimento tão profundo para poder cravar, né? Porque é aquilo, o estudo ainda estava muito por apostila. Então eu falei, que o cara colocou justamente isso, não era nem a construção, é que realmente eu não tinha conseguido responder as perguntas técnicas da forma correta. Então a minha resposta na redação tinha sido errada. Ela estava coesa ali, ligada aos parágrafos bonitinhos, mas... não, você não deu a resposta correta, então é 0. Porque fala isso daí no edital, ela tá bem construída, né? mas tá errada. Se você fugir do tema, isso. Ele fala um dos critérios que quiseram, fugir do tema, né? Exatamente, é como se fosse aquilo. Ela está bem construída, mas está errada. Então a construção não vai te salvar aqui. Não dá nem um pontinhozinho de nada, né? Não. Zerou bonito, assim. Caramba. Né? Então até aí você não conhecia cursinhos, você só conhecia as apostilas mesmo, os PDFs, os PCIs concursos da vida. Isso. Cara, mas é impressionante, porque você foi muito bem, porque você tirou uma nota boa, você falou no analista, né? Sim. E provavelmente você tirou uma nota boa também no técnico, porque você foi nomeado. Exato. E são milhares de inscritos esse concurso do MPU, né? Sim. O que pegava muito, pra mim, era fazer as provas anteriores, porque elas acabavam sendo um espelho muito próximo do que ia acontecer na prova. Porque eu pegava todas as que eu podia. Normalmente o edital não mudava tanto, né? E daí eu fazia... Quando eu via a nota, eu falava, se eu tô acertando 80% aqui, normalmente na prova vai ser algo próximo. E costumava bater muito bem. Era margem de erro um pouco para mais ou um pouco para menos, mas ia em torno daquilo. Tanto que quando eu via as notas de corte, eu já sabia mais ou menos. Eu falei, essa prova eu não vou passar porque eu não tô conseguindo cravar aqui nas provas. Quando estava chegando perto que eu via, eu estou conseguindo 90% da prova, eu falei, tem chance, então. Se eu chegar lá e fizer mais ou menos isso, eu acho que vai dar. E normalmente batia muito, então eu fazia tanta prova quanto possível.
Só que a redação não conseguia ter um espelho, né? Ela até fazia a redação. Você chegava a fazer? Chegava a fazer as redações anteriores para ver, mas não tinha ninguém para corrigir, né? Nossa, então, cara, eu nunca fiz redação por fazer sem... eu assim, fazia para ver, Você simulava cronometrava, deixava o tempo rolando, igualzinho se estivesse na prova. Tirava a tarde, falava, opa, tarde da prova agora. Fazia de manhã, que era nos horários da prova, acordava mais cedo. Então tentava simular o ambiente da prova. Fazer o mesmo esquema do que a gente estava conversando aqui do Daniel. Do Daniel, exatamente. O Daniel também falou que fazia esse simulado. O né? Daniel que trabalha com a gente lá no tribunal, ele falou que só que ele fazia pelo TEC lá, só que ele baixava as provas, imprimia numa impressora, olha só o nível que ele fazia, cara. Ele falou que tinha gente que até simulava de colocar no pacotinho. Cara, Como não, se fosse- aí ele nesse falou- ponto eu não chegava. ele não fez isso, mas ele falou que tinha gente que fala, não, você tem que colocar num pacote como se fosse você abrir a prova. Caramba! Eu falei pra cara. ele, eu com 15 minutos já tava comendo bolacha, já ia pegar um biscoito lá, já não tem, na dispensa, não tem, eu não consigo, cara, ter essa... ser regrado assim. E ele fazia isso, ele falou que ele imprimia a prova, cara. Caramba! Né? Você não chegava a imprimir? Não, você não fazia chegava a imprimir, não. Ficava no computador. no PDF, mesmo, né? ali. Marcava o tempo ali. Marcava o fazia- tempo, exato, e ia embora. Ele falou que Fazia até fez gabaritinho. uns hotkey lá, falou assim, não, agora ele apertava aqui, aí começava a cronometrar e tal. Aí tinha hora que ele falava que ele ficava olhando pro nada, assim, 2 minutos, ele falava, pô, cara... Tipo, ele se cobrava, o que você tá fazendo olhando pro nada, cara? Se liga, você tem que estudar, você tem que fazer a prova. Você tá fazendo uma prova. Ele falou que ele cronometrava o tempo geral do simulado e o tempo de cada questão. Ele falou É. que tinha o tempo que ele marcava também por cada questão. Caramba! Ele falou, pô, tu gasta mais de 2 minutos nessa questão e nem comecei a resolver ainda. Pra quem não viu a entrevista do Daniel, você procura aqui no canal, tá? Daniel Vai Sandenberg. lá. Uma entrevista muito boa. E aí ele fazia desse jeito, assim, né? Ele era bem... Bem ele fiel à prova. Ele mesmo. estudou por 2 anos pra prestar o primeiro concurso. Caramba! Que foi aqui do Nossa. Tribunal de Contas. Aí ele Caramba. passou. Porque eu falava, você é gênio, passou de primeira no concurso de Tribunal de Contas, né, Sim, pra gente. dificílimo. Aí ele falou, não sou não. Aí ele explicou, eu falei, não, realmente, você não é gênio. Você já... Disciplinado. Disciplinado, você estudou 2 anos, mas você já veio já com uma bagagem gigante. Aí, pra ele deu certo. Ô, Alex, uma pergunta que eu acho legal fazer pra você, que você teve essa transição, né? Que você falou, você vem de estudo de apostila e aí depois você falou que chegou a comprar cursos, né? Isso. E assim, que dica que você acha? Que a galera que tem em casa vendo a gente, tem muita gente que ainda estuda, às vezes por apostila ali e tudo. E você acha que vale a pena, às vezes, a pessoa investir num material, num curso mais especializado? Assim, você acha que o ganho, o custo-benefício disso, a que ponto você acha que valeu a pena para você, uma experiência? Assim, eu vejo que quanto mais complexo vai ficando o concurso, mais vale a pena você investir num curso melhor. Porque assim, a apostila não é que a pessoa não vá conseguir, ela pode até conseguir. Vai ter mais trabalho ali, né? Porque ela vai ter que fazer... por exemplo, o que eu senti a diferença num estratégia, num curso assim um pouquinho mais elaborado. Eles já focavam para você nas partes que tinham maior probabilidade de cair ali na prova. Ali. Filtrava. Se você não tem isso, você tem que fazer esse filtro. Então você tem que fazer as provas, treinar, ver, opa, cai mais isso. Então você vai filtrando. Então você vai ter mais trabalho. No estratégia, você vai ter que estudar no estratégia, num ponto de concurso, qualquer desse tipo, né? Você vai ter que estudar muito, mas eles já fazem esse direcionamento para você, que já ajuda bastante. Então, conforme vai ficando mais complexo o concurso, eu acho que vale a pena investir sim. Essa parte da redação mesmo, que eu falei. Pô, tinha um professor de redação e eu mandava as redações para ele, ele corrigia e devolvia com feedback. Você não vai conseguir isso com uma Nossa, isso é apostila. bom demais. É cara. verdade. Então, vai depender muito do gargalo. Conforme a pessoa vai fazendo, ela vai... Ó, não tá dando isso aqui, eu preciso de mais para conseguir conhecimento um pouquinho mais direcionado. Então, acho que vale bastante a pena, sim. Se a pessoa puder investir desde o começo, melhor, porque economiza tempo também, né? Exatamente. Mas, de qualquer forma, mas é também interessante que você falou, porque você conseguiu passar até você passar no Tribunal de Contas e no MPU, você ia por apostila, por internet, né? Basicamente. Então isso é interessante também, inclusive na pergunta do Rogério, é que independente do curso, a pessoa consegue também, né? Exatamente. É o que eu falei. Ela vai ter talvez um pouquinho mais de trabalho, mas não é impossível, longe disso. Dá para conseguir sim. Porque hoje, cara, o mundo tá na internet, no Google. Exato, hoje está mais ainda. Porque a gente já tinha ali 10 anos atrás, só que hoje está mais disseminado ainda. Então você acha conteúdo muito bom na internet. Então se a pessoa conseguir filtrar isso bem, então dá para passar. É porque às vezes Dá muito pra passar. concurseiro desanima, porque às vezes é a realidade da pessoa também. Às vezes a pessoa não tem condições de comprar o curso, né? E aí a pessoa não tem condições de comprar o curso, ela fala, não tenho nem dinheiro para comprar um curso, eu não vou fazer, não. Não vou estudar, mas se ela procurar material, ela acha. Exatamente. E o Rogério até falou de biblioteca, você já chegou a falar, né?
Que eu comentei, às vezes assim, tem algumas bibliotecas que você consegue, né? Muito material bom ali. É que assim, Biblioteca pública, né? Sim. eu acho que assim, vale, é o que a gente está falando, né? Quando você não tem grana, é lógico que você vai ter que garimpar um pouco mais, né? O que a gente está falando aqui é interessante, assim, porque eu penso muito nisso, né? Quando a gente que está trabalhando, às vezes a pessoa está trabalhando. Às vezes ela tem uma graninha ali separada para poder investir e não tem tempo. Sim. Então, aí, por isso que eu até fiz essa pergunta para o Alex, que eu acho que muita... eu falo que a minha realidade hoje, se fosse fazer um concurso, e o pessoal que eu vejo, muita gente interessada em fazer concurso, pensa nisso também, né? Mas e será que vou ter tempo para estudar? E eu falei, eu ainda tenho essa dificuldade de saber por onde começar, né? Então, às vezes, para procurar o material, às vezes nessa saga aí você perde ali 3, 4, 5, uma semana, às vezes, tentando... Então, às vezes, você tem um recurso ali reservado para investir, de repente, pelo que você falou, talvez compense, dependendo do concurso que você vai prestar, compense, né? E às vezes fazer o concurso escadinha, igual você fez, é bom porque você comprou com o seu dinheiro o curso, né? Exatamente. Você conseguia... Você já tem a condição, né? Você já tinha condição. Você podia comprar um curso caro se você quisesse. Você já tinha seu salário, né? Isso, exatamente. Por isso porque, lógico, isso vai de cada um. Tem gente que quer ir para as cabeças. Eu nunca estudei para concurso, mas eu quero ir para a Receita Federal. Beleza, tem gente que quer ir para... Mas tem gente que não, vai escadinha, porque aí ele mesmo vai se sustentando, ele vai conseguindo, né? E foi o seu caso. Exatamente. E isso é muito bom, né? E é legal quando você tenta alguma coisa que é palpável, né? Igual você falou, peraí, eu acho que isso aqui dá para passar, né? Até a motivação aumenta, né, cara? Porque você presta um concurso... Igual você falou, no TJ não aconteceu isso com você, mas você falou que com o seu colega já aconteceu, né? De você prestar um concurso, aí você dá uma paulada ali, você desanima. E de repente você tenta um concurso que é palpável. Às vezes você não foi chamado, mas você passou ali, tá próximo, né? Talvez dá aquela... Pô, peraí, né? Acho que... Vale a pena continuar insistindo. Quem sabe na próxima não dá certo, né? Exato, porque às vezes se você pega uma coisa muito que nem... Você falou, vai direto para receita, cara. Nunca estudou ali. Às vezes a pessoa fica tão desnorteada quando vai fazer a prova que desanima. Fala, não, isso aqui eu nunca vou passar nisso aqui. Não tem como. Não tem como. Agora, se você começa de concursos ali um pouco mais palpáveis, né? Você vai evoluindo e falando, opa... Porque são camadas de conhecimento que você vai agregando, né? Você fala, opa, essa base aqui eu já tenho. Português e matemática eu tenho legal. Agora eu vou colocar uma legislação. Agora eu vou colocar um conhecimento disso. Então você vai... Quando sai o edital, você fala, opa, você começa a ticar. Isso aqui eu já vi. Isso é gostoso, né? Isso é novo. Então daí você vai focar naquele novo. Então você vai construindo de uma forma mais saudável. Você pega uma receita, um fiscal da fazenda de cara, o cara desanima. Que são 20 matérias, mais de Exato. 20 Tem coisa que é 2 dias de prova. É muito pesado. Muito pesado. Outra coisa que eu queria perguntar pra você, Alex. Você sempre foi bem em provas, cara. Isso é legal. Pelo que você tá contando, você sempre conseguiu ir bem nas provas. Então conta pra gente aí, até o pessoal que tá te assistindo, qual que é o seu método de fazer uma prova? Você tá lá no dia da prova, você abre a prova e faz do 1 até a última questão? Ou você escolhe a matéria que você tem mais familiaridade primeiro, vou primeiro nessa? Não, eu vou na que eu acho mais difícil primeiro. Como que é o seu método de fazer uma prova quando você tá ali no dia da prova? Legal. Normalmente eu pego na ordem mesmo, com o único cuidado de, assim, pular as que parece que vai encrencar o negócio. Porque, por exemplo, eu sou meio teimoso, então eu vejo uma questão de matemática e falo, caramba, isso aqui eu sei resolver. Vai tomar tempo, mas eu sei fazer esse negócio, eu consigo chegar. Só que quando eu via que ia tomar muito tempo, eu falei, pô, isso aqui tá pra me tomar tempo e me deixar com raiva. Daí eu pulava aquela questão, né? Porque eles colocam umas coisas meio estratégicas pra dar uma quebrada na pessoa mesmo, né? Então, quando eu via que o negócio era muito encrencado, eu pulava. Então, eu só tomava esse cuidado, o cuidado de pular. E eu gostava de já ir marcando no gabarito e não deixar tudo por último. Mas você já marcava no gabarito oficial já? Já marcava no gabarito oficial. Cara. Tipo, o pessoal, a maioria não gosta. Velho. Mas, tipo, eu olhava assim, porque quando eu tinha certeza da questão, eu falava, opa, beleza. Daí eu já ia e marcava. Não gostava de deixar aquele tempinho no final para marcar no gabarito. Eu gostava de deixar o tempo no final para resolver as que eu não tinha conseguido ainda. Entendeu? E às vezes uma respondia a outra lá no final, então... O que eu ficava na dúvida ou não sabia, eu gostava de deixar para fora. Porque quando eu terminava a prova, eu olhava no gabarito e eu já tinha uma noção. Eu falava, pô, eu consegui responder 70%. Eu falei, esse 70% eu tenho quase certeza que está tudo certo. Eu falei, agora eu vou para os outros 30%. Tá. Então eu fazia isso. Eu já tinha uma noção ali e já me tranquilizava isso. Porque eu falava, opa, essa parte da prova já tá ok. Daí eu voltava e ia nas questões mais encrencadas.
Daí eliminando, ia fazendo, vendo o que dava para fazer. Essa estratégia dele é interessante porque normalmente, pelo menos comigo, né? Normalmente eu sempre ficava, depois eu vou revisar. Eu nunca consegui revisar. Não dá tempo. Nunca dá cara. tempo, é difícil. Então, assim, de certa forma, quando você já tá falando, isso aqui eu tenho certeza. Você vai lá e coloca no gabarito, você acaba ganhando um tempo, né? Exatamente, é uma coisa que você tira da frente já, né? Porque senão tá chegando no fim da prova, você fala, putz, tem que preencher o gabarito ainda. Isso eu peguei depois de uma prova que nem era de concurso, era de bolsa para uma escola que ia tentar uma bolsa de 50% lá, daí eu fui fazer a prova e daí eu deixei pro final o gabarito. E daí eu preenchi, só que eu vi que eu pulei uma questão, então todas ficaram erradas. Daí eu falei, putz, tem outro gabarito aí? Daí ela falou, não, tem. Daí eu preenchi correndo. Depois daquilo eu falei, não vou fazer mais assim não, cara. Não, ainda assim, você teve a possibilidade de ainda outra. teve. No concurso não teria, né? Então... E faz total sentido isso mesmo, que é o que eu ia falar, né? O risco de, quando você faz assim, talvez o risco de você errar na hora de preencher o gabarito é menor, porque imagina, você deixa por último, já aconteceu e deve ter acontecido com uma porrada de gente, né? Aí você, caramba, só tem 10 minutos, isso, aí você começa, você sai o risco correndo. de fazer A isso chance aí... de fazer a cagada é grande. Exatamente. Você já passou com a questão errada? Cara, depois dessa Além aí... dessa, né? Além dessa. Não, porque toda prova que eu fazia, daí eu pegava, eu ia fazer a questão, eu olhava assim, 1E, 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 1E. Daí eu marcava. Nossa, você fazia três, tipo, pra você ter certeza. 3 checadas assim, daí eu marcava, pra não errar depois do trauma. Lá Porque todo mundo passa na questão errada, cara. É impressionante. Por exemplo, quando eu fazia a prova CESP, que é certo ou errado, é aquele negócio, né? Uma errada anula uma certa. Isso. Beleza. Quando eu vi que eu passei uma errada, por exemplo, eu tinha certeza que era certa e eu coloquei errado, a primeira vez que eu fiz isso, eu falei, puta, que merda que eu fiz, cara. Perdi a questão. E aí eu perdi um ponto. E aí eu fui embora. Aí eu fiquei pensando em casa, eu falei, porra, por que eu não pintei as duas? Se você pintar o certo e o errado ao mesmo tempo, É verdade. vai anular a questão. Exatamente. É mais negócio, né? Porque você não perde. Isso, Então, não- por exemplo, minha nota era pra ser, sei lá, 70, aí eu fiquei lá com 68. E, pô, são 2 pontos, cara. Exato. Numa prova CESP. E eu fiquei com isso na cabeça, cara. Falei, pô, porque é estratégia, a prova é estratégia, não Exato. tem jeito. Aí, quando eu fiz outra cagada dessa, que não tem jeito, eu fiz essa cagada de novo, aí eu lembrei na hora, eu falei, pera aí, eu vou colocar em branco, aí eu pintei as duas e eu não perdi a questão. Boa. Ah, e outra, legal. só pra. Eu lembro até hoje. Essa questão que eu tinha certeza que eu tinha acertado, eu ia errar, cara. Nossa. Eu ia errar. Acabou aí sendo bom. Aí né? acabou sendo bom, porque eu passei errado, claro, mas aí eu pintei as duas bolinhas e aí eu não perdi a questão. Mas eu ia errar essa questão. Nossa. Você vê? Você toma prejuízo duplo. Sabe aquele cara que chama, não, eu só acertei, ó. Tomei, ia tomar, cara. Porque. Outra coisa, quando uma prova que você fazia tinha a prova dissertativa, você primeiro fazia a prova dissertativa e depois você ia para as questões? Ou se as questões, prova dissertativa ou no meio? O que você fazia? Porque isso é interessante o pessoal saber. Muita gente faz o quê? A prova tem 80 questões, aí tem a questão da redação ainda. A pessoa faz mais ou menos 40 questões, deixa eu ir para redação, depois volta nas outras 40. Tem gente que não. Eu vou primeiro na redação. Faz a redação, quebra a cabeça. Depois... E tem gente que não. Faz a questão, depois faz tudo, agora vou na redação. Eu gostava de deixar a redação por último, porém tirando a ansiedade de saber o tema. Então, eu abri a prova, eu ia primeiro ver o tema da redação. Eu falei, tá, isso aqui Eu é legal. sempre fazia isso Daí também. eu fazia as questões, porque daí eu já sabia que era que eu já me tranquilizava. Porque se fosse um tema que eu não soubesse, daí já dava aquela quebrada, né? Daí você já... Mas daí eu falava, é isso. Daí beleza. Daí Enquanto você fazia a prova, você já ficava pensando... Isso, você já vai tendo umas ideias e tal, mas daí focava nas questões e depois voltava já sabendo o que era, né? Porque dá aquela ansiedade, né? Você saber o que é. E às vezes quando é uma redação de pergunta, você fala, deixa eu ver. Aí vamos supor que você já sabe a pergunta, você fala, puta, que acho que você respondeu. O problema é quando você não sabe, cara. Exatamente. Você olha e fala, puta, eu tô ferrado, cara. O que eu vou falar aqui? Bom, deixa eu fazer a prova primeiro, né? Isso, aí você vai ter que fazer a prova pra depois você responder a pergunta. Mas isso daí eu já vi muita gente discutindo em fórum, porque cada um faz de um jeito e tal. Tem gente que prefere fazer a redação primeiro. Já tira da frente mais Já difícil, tira, né? mas só que, cara, assim, às vezes é muito cansado, você fica muito cansado, né? Aí pra você fazer a prova depois. Porque, cara. Mas tem uma galera que fala também, né, que quando você vai fazer a prova, principalmente quando tem raciocínio lógico ou matemática e tem redação,
é que às vezes você queima a pestana tudo ali nas questões de exatas ali, e aí quando você chega na redação, às vezes sobra pouco tempo, às vezes não dá muito para você raciocinar, para você montar ali, estruturar direitinho, então acaba também, a dica que o pessoal dava, né, que é essa justamente de você olhar o tema da redação ou as perguntas ali, para você ter uma noção do que você ia fazer, porque dependendo do que fosse você ver que é tranquilo, beleza, vou queimar a pestana com raciocínio lógico, com matemática. Sim. Agora, dependendo do tempo, isso aqui vai me tomar um tempo. Aí você já... E outra coisa, você fazia o rascunho, depois você passava a definitiva, ou você já é para definitiva já na redação, no gabarito definitivo? Peraí, o da redação, redação. O rascunho primeiro. Não. Sempre o rascunho? Rascunho então você escrevia primeiro. 60 linhas, cara. Porque Exatamente. Normalmente uma redação são 30 linhas, né? Sim. Porque eu falo, se eu errar aqui, ferrou, cara. Não, eu fazia o rascunho primeiro, daí ia copiando bem. Porque como você falou que você já ia direto no gabarito fazendo a prova, a das questões, você nem passava no gabarito rascunho, eu pensei, bom, talvez ele poderia também fazer a redação já direto na definitiva, mas não, você fazia o rascunho. Não. Até pelo tempo que você ganha no gabarito já, eu ia fazendo a prova ali rapidinho, né? Com atenção, né? Mas tão rápido quanto possível, né? Daí sobrava um tempo bom para redação. Aí sim dava para pensar, fazer o rascunho primeiro e depois passar limpo. Então acabava sendo melhor. Porque daí se você erra num raciocínio, você passou lá na caneta, já daí Então, complica tudo. E às vezes você tem que fazer um risquinho em cima, fica aquela coisa feia, você tem que abrir... Você perde espaço, porque, né? Daí ficava tira ruim. ponto, né? Exatamente. Tá, então deixa eu te fazer uma pergunta agora interessante. Aí vai dar sua opinião. VUNESP, Carlos Chagas ou CESP? Eu acho que Carlos Chagas, cara. Carlos Chagas. Porque, assim, a VUNESP, ela precisa, pelo menos assim, ela exigia mais precisão. Então, às vezes, se você perdia uma questão besta, você estava fora, dependendo do concurso. CESP, pelo amor de Deus, o negócio é muito filha da mãe. Então, é um terror. Uma errada, mas... Então, pegava demais. Era difícil ter uma estratégia boa para fazer CESP, né? Porque às vezes você fala, eu tenho quase certeza que é isso, mas se não for, eu vou perder a que eu acertei. Você perde a que você acertou. É péssimo. A Carlos Chagas normalmente era mais equilibrada. Ela era difícil, não era fácil, mas era um pouquinho mais direta, mais elaborada as questões. Tinha aquela coisa de desvio padrão e tudo mais. Eu falei, essa aqui, mesmo que você perde uma questão, se você estudou bem, ainda tem chance, porque não vai ser ela que vai te derrubar. Lá na VUNESP, uma questão de bobeira às vezes te derruba. Então, a Carlos Chagas era a que eu gostava mais de fazer. Eu digo isso porque, pelo que você me contou aqui, você fez VUNESP, Carlos Chagas e CESP. CESP você fez pelo Ministério Público da União. Isso. Carlos Chagas você fez Tribunal de Contas. Isso. Aqui do Estado de São Paulo. E VUNESP você fez SPPrev, TJ. Perfeito. Nossa Caixa. Então você teve a experiência dessas três, né? Exato. E você, na maioria, passou fazendo essas três provas. Você passou, foi nomeado, inclusive, né? Isso. Por isso que é interessante para o pessoal também saber. Então, a Carlos Chagas, em tese, você escolheria por ser uma prova que dá mais equilíbrio, sei lá, mais segurança para você? Ela é um pouco mais equilibrada e um pouco mais... Eles têm um sistema de prova que, conforme você vai fazendo prova atrás de prova, você vai pegando muito jeito deles. Então, num determinado momento, eu comecei a partir muito para tribunais. Então, eu fui fazer TRT lá no Paraná, eu fui fazer TRT em Campinas, eu fui TRT... Foi o ano dos TRTs. E o MPU. Daí o TRT depois a gente vai contar isso daí. Daí a gente vai deixar mais pra frente. Beleza. O MPU, depois eu voltei, foi a minha vingança, né, com o MPU. Porque daí eu falei, agora eu vou passar nessa redação, né? Mas, enfim, voltando. Tipo, o MPU ainda era CESP, os outros tribunais eram todos Carlos Chagas. Então, conforme eu fui fazendo, eu ia pegando o jeito da prova mesmo. Então... Se você fazia... Ela tinha uma precisão muito boa daquilo que eu te falei de fazer os simulados. Se eu estava 90% no simulado, provavelmente eu vou acertar 90% na prova. Porque por mais que mudassem as questões, o sistema de prova era muito parecido. Era uma quantidade específica de questões fáceis, uma quantidade específica de médias e uma quantidade específica de difíceis. Você já tinha até esse conhecimento já? Isso, porque você via que não oscilava muito a porcentagem de uma prova para outra, a menos que eu continuasse estudando e aprofundando mais. Então, ela é um pouco mais estável para você. Previsível, exato, para você fazer a prova. A VUNESP, de certa forma, até é também, só que ela normalmente exige mais precisão, porque ela tem uma quantidade de questões médias e fáceis alta. Então, ela eleva o uma outra difícil. O corte. Só, né?
Parece fácil, mas não é, porque se você erra alguma coisinha, você tá fora já. Então você é a favor de concurso difícil? Concurso médio para difícil eu acho interessante, porque daí você consegue, acho que premiar melhor o estudo. Se é uma prova muito fácil, uma coisinha que você errou, você tá fora. E daí você gera muitos empates também, né? Nossa. Então aí complica. Agora, quando você vai médio para difícil, aí já começa a equilibrar mais. Se é muito difícil, também distorce, porque daí todo mundo chuta, o negócio fica... Notas de corte muito baixas também, mas eu acho que no meio do caminho ali fica legal. Você não chegou a fazer prova da FGV, né? Da FGV, não. É porque a FGV foi nos últimos anos agora, nos últimos 3, 4 anos, que ela tá papando todos os concursos, né? A FGV passou Carlos Chagas, passou CESP em quantidade de concursos que ela tá pegando para fazer, né? Nossa, E ela tá forte ultimamente. E ela né? pega bem pesado. O Marco que falou, né? Porque ele fez uma análise das bancas. Aham. Né? Ele até falou da Carlos Chagas, e daí que você falou. Ele falou que a Carlos Chagas era bem previsível. Então, se você resolver ele deu um exemplo. Se você souber fazer uma questão de contabilidade X menos Y, para todas as outras provas que tiverem contabilidade nesse assunto, vai cair aquela questão. Exato. Mais ou menos daquele jeito. Isso, exato. Então você pegou a experiência de prova CESP, de prova Carlos Chagas. Isso. Essa prova que você foi fazer no Paraná não foi CESP, não? Não, a do TRT do Paraná não Porque foi... CESP já fez. Já fez, Já mas fez. essa específica foi Carlos Chagas também. Foi Carlos Chagas? Essa foi Carlos Chagas. Então, isso que eu ia te perguntar. Você então chegou a fazer caravana? Cheguei a fazer caravana. É mesmo, cara? Foi. E você foi pro Paraná, foi pro TRT de Campinas? Isso, porque daí, como eu vi que naquele ano específico tendia a sair muitos tribunais regionais do trabalho, muito, né? e estava previsto para sair muito, eu falei, eu vou começar a fazer tudo o que sair pela frente justamente para a experiência. Quando sair aqui o de São Paulo mais próximo, estou mais experiente. Se eu passar eventualmente num que está um pouquinho mais longe, daí eu vou pesar, né? Se vale a pena mudar ou não. E daí o primeiro foi o TRT do Paraná. Então, e foi aí que eu voltei a estudar, de fato. Eu tinha tomado aquele pau lá no MPU, daí eu falei, vou voltar. Daí vou voltar nessa parte de legislação, E pegar você estava no bem Tribunal pesado. de Contas? E eu estava do Tribunal de Contas já. E aí foi a fase mais pesada que eu peguei de estudo mesmo, assim, porque eu falei, agora eu vou pegar realmente até passar. Então, eu comecei a estudar ali, fins de semana praticamente não tinha, nos dias úteis, toda horinha que sobrava, estudava, deu uma esgotada mesmo, deu uma desequilibrada na vida mesmo. Cara? Porque daí eu peguei, como eu tinha noção do quanto de estudo era necessário, eu falei, quanto mais eu focar agora, mais rápido eu vou passar. Se eu fizer mais ou menos, isso tende a se perpetuar por alguns anos aí na frente. Eu falei, alguns anos nessa, eu falei, eu acho melhor focar aí com mais intensidade agora, e de repente 1, 2 anos. Eu falei, ano que vem eu sei que vai sair um monte, então eu vou focar para esse próximo ano ser o ano para tentar fechar isso aqui. Porque eu sabia que eu ia ter mais de uma chance para tentar. Não é que tudo ou nada, né? Sim. O TRT de São Paulo, se eu não passar, já era só daqui a 4 anos. Não, eu sabia que iam sair vários. E daí eu fui pro do Paraná, estudei pra caramba, e era estratégia também, eu comprei curso e tal. E daí lá, eu não lembro se tinha redação, eu acho que não tinha. Daí nesse, eu consegui até passar bem, eu passei em 9º lugar lá, só que eram poucas vagas, bem poucas mesmo de analista, de administração. Então, acho que chamou umas 3, 4 pessoas só na vigência do concurso. Você foi bem pra caramba, Mas eu falei, opa, tá no caminho certo, né? 9º, então eu falei, vou continuar. E daí foi emendando, porque daí saiu no mesmo ano o MPU, agora eu não lembro a ordem, saiu o TRT de Campinas, o TRT de São Paulo foi o último, e saiu o MPU no meio do caminho. Então, daí, eu acho que o MPU foi o primeiro deles, acho que foi o primeiro, saiu o MPU, eu falei... Foi dada a redação. Foi, eu tinha bombado na redação 2 anos atrás, né? E daí agora eu ia fazer ele de novo. Ah, você ia fazer de novo. Exatamente, revanche. A hora daí eu falei, tô estudando para TRT, daí eu falei, mas essa matéria do MPU eu já vi também, então eu acho que eu vou focar nele, só que eu vou pegar um outro, porque eram vários analistas. Eu falei, deixa eu olhar qual que parece que tem mais matéria que eu já vi. Você tinha focado só na lista agora, você não ia nem fazer mais técnico. Isso, aí eu já passei a focar na lista direto. Daí eu falei, vou pegar esse analista de orçamento. Daí eu falei, tem bastante coisa aqui que eu tô vendo que eu já vi na faculdade também, já dá uma familiaridade. Acho que esse vai ser legal. Conheço esse cargo, hein? A gente prestou para técnico de orçamento. Só que a gente fez em 2005. Ah, legal. Técnico de orçamento. Legal. Daí eu peguei
daí eu falei, vou estudar para esse. Tinha redação e era CESP também. Coragem, daí eu falei, porque, cara, isso daí chama uma ou duas pessoas. Exato. Daí eu falei, pô, isso aqui vai ser difícil, porque eu via que era pouca vaga. Poucas, chama pouquíssimas, né? O orçamento no MPU é Daí sofrido. eu fui lá, fiz. Daí eu tinha feito esses cursos de redação. Chegou a redação era específica também. Mas eu olhei e falei, sei isso aqui. Daí respondi e tal, beleza. Continuei ali fazendo. Saiu o primeiro gabarito, o gabarito tinha ido bem. Eu falei, pô, show de bola. A redação demorava bem mais, né? Então, e daí eu continuei estudando, daí voltei o foco pro TRT. No MPU, nessa redação eu cravei, nessa deu certo. Daí eu passei em segundo lugar. Caramba! Nesse deu certo. Eu falei, era uma vaga só, mas eu passei em segundo. Aí eu falei, pô. Não, mas e aí? Tá aproximando. Mas te chamaram? Né? Depois me chamaram. Você foi nomeado para analista? Eu fui nomeado. Foi 1 ano depois, eu acho, mas eu fui. Só que daí, como eu não sabia se ia chamar ou não, eu falei, vou continuar no TRT. Tá aproximando. Foi 9º. Esse tinha uma vaga, foi 2. Daí eu falei, pô, dá pra chegar, né? Uhum. Daí eu fiz o TRT de Campinas e ele foi muito próximo do TRT de São Paulo. Eu lembro que eu fiz o de Campinas e daí tinha redação também nesse, que não era um costume da Carlos Chagas, era específica. E tinha redação, eu falei, acho que eu sei essa aqui também, cara. Daí eu fiz lá, beleza. E daí já emendei com o TRT de São Paulo, também fiz. Daí no TRT de Campinas, nesse eu passei em primeiro lugar. Isso daí, foi muito quando top, Quando eu cara. vi assim, eu desacreditei. Analista judiciário. Analista, eu falei, caramba, cara, primeiro lugar. Daí esse eu fiquei desacreditado. E daí eu fiz o de São Paulo e também passei em 22. E você foi chamado também? Também fui chamado. Cara, que top, sim. meu. Que top. É porque, que daí assim, teve uma reviravolta toda no meio, porque daí eu consegui uma promoção também no Tribunal de Contas. Sim, então sim. eu falei, cara, quando não tem, não tem, mas quando vem Vem tudo. tudo de uma vez, né? E daí, pô, tava legal porque quando eu trabalhei na SPPrev, eu trabalhei com folha lá dentro, né? E foi o que me fez, tipo, ter uma experiência em folha. Daí eu vim pro tribunal, daí trabalhei com números também e tudo mais. E eu gostava de trabalhar lá. A única questão é que realmente eu tava tentando, né? Um cargo mais alto, de nível superior, porque eu tinha, Sim, sim. pro salário. E daí eu consegui uma promoção dentro do TCE. Daí, quando eu consegui, daí o MPU me chamou também e o tribunal me chamou. Daí eu falei, putz. Não, porque você vê, né, cara, como que é hoje, a gente vai falar de salário, né? Sim. Se vamos supor que fosse hoje, vamos levar pra realidade. Cara, você recusou salário de 13 mil, 14 mil. Exato. Você vê que, olha que situação, né? Você Exatamente. recusar, né? Você recusar de analista de TRT São Paulo, Campinas, você passou em primeiro lugar. Agora eu vou contar uma coisa aqui interessante, que eu já contei, mas agora eu vou contar com você aqui, cara. O TRT de Campinas, eu também fiz. Sim. Aí eu tô lá fazendo a prova, de repente eu vou no banheiro lá. O que eu vejo lavando a mão? Eu falei, o que você tá fazendo aqui, cara? Eu perguntei ao meu lugar, falei, o que você tá fazendo? Cara, eu te encontro no banheiro fazendo a prova do TRT de Campinas. Eu fui fazer a prova para analista judiciário e execução de mandados, lembra? Execução de mandados. E aí, esse daí eu passei em 20 e pouco ainda, né? Poxa, show de bola. Foi até bem nesse concurso. Mas assim, é que eu tava anoiado de concurso, eu gostava de fazer, né? Uhum. E aqui, meu cargo aqui de agente, o salário era até menor tal na época, mas cara... Concurso de TRT sai uma vez a cada 4 anos. Eu pensei, porra, cara, eu não sei como eu vou estar no tribunal nos próximos anos. Sim. Quer saber? Eu vou fazer pelo menos para tentar me garantir aqui, sabe? Tem um plano B ali. Isso, né? tem um plano B. E aí ficou lá, em 20 e pouco. Eu não acompanhei, nem sei se eu fui chamado. Mas enfim, aí eu encontro você, cara, no banheiro, cara. Ele tá Vocês se encontraram no buraco negro. Tanto é que a gente falou bem pouco, né? Porque não pode ficar conversando, né? Sim, a gente sim. só fez assim, cumprimentou. Eu fiquei pensando, por que o Alex... Quem nem lembra onde foi a faculdade? Foi na Unify? Ali na Santa Cruz? Cara... Eu nem lembro, cara. Acho que é pela letra do nome, né? Anderson Alex. Exatamente, verdade. exatamente. E aí, então, ó, foi na SPPrev, você trabalhava comigo. Sim. De repente você vai lá pro Tribunal de Contas, a gente trabalhava Esbarra lá. eu trabalhava no andar de baixo. Aí de repente numa prova, cara, num concurso eu encontro o cara lá no banheiro, lá, fazendo a prova. Lá em cara. Campinas? Não, esse não foi, porque o que foi aconteceu? Foi o TRT de Campinas. Mas vocês fizeram uma prova aqui. Eu não sabia, porque assim, essa prova eu não estudei muito. Não sei ser sincero, eu não estudei, mas eu tava com uma bagagem que eu já tinha estudado um pouco antes. Legal. Só que eu pensei o seguinte, eu vou fazer inscrição. Depois eu me arrependi, cara. Eu falei, cara, eu não vou até Campinas fazer prova, não. Porque Campinas dá 100 e poucos quilômetros daqui de São Paulo, uns 120, 130. Eu falei, não vou não, cara. Aí eu tinha desistido, eu não ia. Aí saíram os locais de prova. Uhum. Em São Paulo. Sim. O que aconteceu? Eu acho que foram tantos inscritos que eu acho que lá eles Que não iam... extrapolou, né? Eles não iam comportar em Campinas
fazer a prova. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram os candidatos que eram de São Paulo, que muitos daqui, nossa, milhares daqui foram fazer a prova em Campinas, e alocaram o pessoal aqui em São Paulo. Aí eu falei, porra, cara, acho que eu vou fazer, meu. Pô, dá 20 minutos de casa, meia hora, metrô. Por que não, Por que né? não, né, cara? Um Sim. domingão eu vou fazer. Eu fui fazer a prova. Foi justamente por isso que eu fui. Senão eu não ia até Campinas, cara. Não ia. Pô, mas que legal, cara. Então você passou. Inclusive, pra fazer a capa do seu vídeo vai ser complicado, que eu vou ter que colocar lá que você passou em primeiro lugar em Campinas. Você coloca um índice vou ali. ter que colocar o índice na capa do seu vídeo aqui, ó. Você passou em primeiro lugar. Vamos recapitular. TRT de Campinas. Nono lugar no TRT do Paraná. Isso. Analista judiciária administrativa. 22 aqui em São Paulo. Isso. Você foi nomeado para os dois. Passou em segundo lugar no MPU. Eu tenho que lembrar essas coisas, porque eu vou ter que assistir, né, para depois fazer a capa. Fazer a thumb. Fazer a thumbnail lá vai ser... E ainda teve o concurso da SPPrev, Tribunal de Contas aqui em São Paulo, né? E teve também Banco Nossa Caixa. Isso. Prefeitura que você gabaritou. Exato. Verdade. SP Turismo também eu cheguei a passar. Então conta essa daí do SP Turismo. Porque... SP Turismo foi no meio ali, cara. Como é que foi essa daí? Você prestou pra quê lá? Era um cargo administrativo lá também. Aí foi mais na época que eu tava fazendo banco também, porque quando eu fiz banco, todos que tinham uma matéria meio parecida eu fui fazendo. E vários deles eu fui bombando também. É que daí eu coloquei num compartimento que eu falei, não vou focar muito nos que eu não tô passando não, deixa eu ir continuar fazendo aqui. Porque daí a gente vai vendo assim, fala, pô, passou nesse, né, naquele... Pô, mas eu bombei aí uns 7, 8 concursos também, fácil. É mesmo? Porque daí eu ia fazendo tudo que ia saindo, né? Então você é uma pessoa normal, né? Que exatamente, bom, né? Porque às vezes a pessoa Porque às vezes a pessoa vai falar, pô, é de cara que o cara passa só... Não, tipo, bombei em vários ali antes de legal, passar. Interessante saber isso. Só que daí eu ia fazendo, daí eu tentava não dar muita importância. Falar, esse não deu, beleza, próximo. Daí eu continuava fazendo. Porque eu acho que essa parte que é mais difícil, você não dava importância, cara. Porque as pessoas, elas não dão muita importância às reprovações. Exato. Às vezes é legal dar mais importância para a matéria que você conseguiu estudar ali, você vai aproveitar para o próximo. Então, sempre tentava focar nisso, porque ajudava demais. Chegava no próximo, era aquilo que eu falei, opa, vou ticando, isso aqui eu vi, isso aqui tá legal. Vou ver essa parte que é específica, daí taca-lhe pau. E tem aquela coisa também, né, cara, de você estar fazendo concurso, às vezes você tá mirando lá na frente e nesse trajeto você vai fazendo o que rola. Deixa eu ver se isso aqui dá, deixa eu ver isso aqui. Você vai se testando, né? Exatamente. Então por isso que você não desanima que, tipo assim, eu tô fazendo, mas assim, na verdade eu tô fazendo pra me testar. Eu quero ver, tipo, quando chegar o que eu quero mesmo, se eu tô preparado. Então... E você se põe em atividade, ajuda bastante, porque você sempre tá fazendo uma prova, você consegue manter aquela vibe, assim, né, de prova. Sim. Ajuda muito. Se você fica muito tempo sem fazer prova, fica muito aquela coisa de tudo ou nada. Nossa, tenho que passar agora, senão... Né? Mas é igual um atleta, né? É o ritmo de jogo, né, cara? Igual o cara tá jogando futebol ali o tempo isso. inteiro. Ali você tem ritmo de tempo de bola, ritmo de jogo. Isso, talvez você não exatamente. ganhe ali, mas na hora do campeonato ali você tá aquecido e tá pronto pra... Isso, Se você hoje fizesse uma prova, você teria condições de ir bem hoje? Nossa, não. Não dá, né, cara? Porque você tá parado, né? Impossível. É muito difícil, né? Porque a pessoa que é concurseira, ela tem que manter o ritmo. Aquele negócio, o pessoal fala, não é uma corrida de 100 metros de tiro, é uma maratona, né? Exato. Que a pessoa, ela quer tentar resolver na corrida de 100 metros. Não vai conseguir. Pode ser que consiga? Cara, exceção. É uma corrida de 100 metros. Então, mas deixa eu te falar, cara. Assim, eu sei que você tá bem no Tribunal de Contas, você teve uma promoção legal. Pô, fico feliz por isso. Você é merecedor e tudo mais. Você aposentou? Cara, dos concursos? Dos concursos. Acho que aposentei. Você aposentou, sim. cara? Aposentei, cara. Porque quando eu tinha muito claro esse objetivo de analista, né? Tá. E daí, quando eu consegui a promoção lá, daí eu pesei, né? Daí eu falei, gosto do ambiente aqui e tal. Daí eu fiz esse peso mesmo. E daí eu via, se eu for no concurso, para onde mais que eu posso ir, né? Sem fazer... nunca foi minha pegada, por exemplo, fazer direito, magistratura. Não essas coisas que são carreiras... outra coisa, né? Fiscalização, talvez? Isso, fiscalização talvez. Eu falei, para onde que eu posso ir? Daí, normalmente seriam os concursos fiscais que seriam o próximo passo, se a pessoa fosse olhar. Só que não era uma pegada que eu curtia muito. A pegada do trampo de fiscal mesmo, entendeu? Eu sempre gostei de um trampo mais administrativo. Tá. Então eu falei, como aqui não é um caminho que me agrada, então eu vou parar por aqui, porque aqui é onde eu queria chegar realmente, entendeu? Então, de concurso, basicamente, eu aposentei.
Pô, interessante, cara. Interessante. Pô, a gente vê, né, que você não vai só pelo dinheiro, né, cara? Não, você tem que ter um pouco ali do gosto do negócio também, porque senão, se a pessoa vai só pelo dinheiro, não olha minimamente a atividade na qual ela vai trabalhar, complica. Às vezes tem muita pessoa, pô, vou para a área de fiscalização ali e tal, mas a pessoa não gosta de fazer isso, e vice-versa. A pessoa, não, vou para a área administrativa, mas odeia ali escritório, burocrático, igual no banco, número. quando você trabalhava no banco. Exato, Assim, exato. eu sei que o banco ele deve ter te ajudado muito no seu bolso, para você amadurecer, conhecer pessoas, mas você não estava feliz, né? Exatamente. Então, a pessoa acaba tendo que pesar isso também, né? Porque se você tá numa atividade que você não gosta ali, por mais dinheiro que você tá ganhando, aí complica também. Então, Né? E tem aquela coisa, às vezes você tá até aprendendo, é legal, só que chega uma hora também que esse aprendizado limita, né? Que você chega, pera, bom, o que eu tinha para aprender aqui, eu acho que eu já aprendi, né? Então, aí Isso, você... exatamente. no tribunal, então, você é feliz. Sim, totalmente. É onde eu queria chegar, né? Que legal, Então, cara, que legal. Eu gosto bastante. Tá, deixa eu te perguntar. Eu quero voltar nessa parte lá dos resumos que você fazia, que eu fiquei interessado em saber, até pra galera também saber. Você falou que você escrevia muito para fazer seus resumos, mas assim, a gente sabe que quando você vai estudar direito, como você prestou muito TRT, MPU, você se envolveu muito com o direito do trabalho, administrativo, processual civil, civil, constitucional, administrativo, orçamento, enfim, direito orçamentário. Para fazer resumo dessas matérias é muito difícil, porque embora as provas já tenham um método de fazer, eles podem pegar qualquer parte ali que está na lei, seja prazo, seja números. Como que você fazia? Porque, assim, você continuou escrevendo ou você já começava a usar marca-texto? Como que era para estudar o direito, eu tô dizendo? Certo. No direito eu continuei mais ainda fazendo os resumos. Então, como que era? Porque, cara... Porque, assim... O medo de você fugir de alguma coisa, é isso que eu tô dizendo. Sim, porque caía justamente naquilo. Antes eu tinha que filtrar sozinho. Depois eu comecei a fazer cursos um pouquinho melhores, tipo estratégia, por exemplo. Ele já dava mais o foco. Daí eu falava, opa, beleza, então facilitava um pouco mais essa coisa de fazer o resumo. Ficava muito extenso ainda, porque eu gostava de pegar a legislação e ler também, além do curso em si. Porque conforme eu ia fazendo a prova, por exemplo, eu via, nossa, eles pegam muito em prazos. Daí eu falei, tudo que for prazo que me parecer relevante, eu vou colocar no resumo. Então, 5 dias para processo tal, 5 dias úteis para processo tal. Então, isso eu ia colocando no resumo e eu grifava no resumo. Então, eu escrevia tal e fazia esse grifo lá no resumo. E daí eu via as partes que pegavam mais, que tinham que ser mais decoreba, colocava lá. E eu tentava entender o espírito do negócio, entender mesmo. Eu falava, tá, a linha geral disso aqui é isso, beleza. E daí as outras, tentar aprender mesmo, né? Então, essa é a ideia geral. Tendo isso aqui, se for uma questão que ela pega a lógica do negócio, consigo resolver. Se for de decoreba dos prazos, eles estão aqui. Daí eu li aquilo repetidamente. Demorava para fazer, mas valia a pena. Porque até na hora da prova eu conseguia estar com aquele resuminho. E era esses cadernos, assim, caderninho mesmo. Tava escrito caderno lá... de brochura? Exato, de brochura simples. Eu enchi vários desses cadernos. Tem um para cada concurso, assim, MPU, TRT, eu guardo até hoje. Que legal. E aí você ficava só no caderninho, depois que você já tinha feito, você estava no metrô, no ônibus, no trem. Porque daí já não compensava mais ler uma apostila, por exemplo, do estratégia mesmo que fosse, porque eram aulas longas também, né? Sim. Então daí já não compensava, ficava só na leitura do resumo e fazendo prova. Então a primeira fase era elaborar o resumo. Então, ler tudo e elaborar o resumo. Beleza. Depois, era só leitura de resumo, prova. Leitura de resumo, prova. O que eu via que estava faltando na prova, aí eu ia para o material buscar para aprender. Eu falava, opa, esse prazo aqui tinha passado, tal, beleza. Daí eu acrescentava lá e continuava nisso até a prova. Porque o que eu fico imaginando, você precisa de muito tempo para fazer isso, né? Sim, bastante. Quando você vai fazer um curso online, por exemplo, estratégia, você assistia aos vídeos dos professores ensinando ou não? Então, não. Eu gostava mais da parte de leitura. Daí tem... exatamente isso vai aí. ser o que a pessoa prefere, né? Estratégia de estudo. Para mim, vídeo, eu achava muito legal de assistir, mas não gravava na minha cabeça. Nossa... Eu preferia ler. Lendo eu conseguia gravar melhor. Então, de certa forma, é uma coisa que ajudava, porque tudo que eu via que era vídeo, eu já descartava. Eu falava, vídeo nem é demorado, cara. Exatamente. Eu falava, é mais rápido eu ler. Por mais que é legislação pra caramba, né? Mas eu sentia que era muito mais rápido ler do que assistir o vídeo. O vídeo era mais divertido. Só que pra prova em si, ele não era suficiente. Porque eu sabia que eu ia ter que escrever. Então, enquanto o cara tá falando, eu não consigo resumir o que ele tá falando. Lendo, eu consigo parar
e pegar a ideia daquele parágrafo ali e resumir numa linha. Porque eu pego como exemplo, só um exemplo assim, besta, só para você me entender. Um cara vai falar num vídeo sobre as competências privativas da União. Competências Exato. concorrentes da União. Pra que você vai ver o cara falar, você entendeu? Porque tá ali, ó, A, B, C, D. Quais são as competências? São essas. Você tem que decorar, cara. Exatamente. E o cara vai falar, ele vai levar lá 40 minutos, meia hora para falar quais são as competências da União. Você ali em 1 minuto, 2, você... Exatamente. Daí eu tentava usar os mnemônicos, né? Isso. E estratégia. O William Douglas ensinava a falar, pô, tudo que você conseguia ali para você memorizar e lembrar fácil na prova. Então, tentava inventar mnemônico para tudo, né? E dava certo, assim? Legalidade, e dava certo. Eu chegava na hora, quando eram provas mais simples, funcionavam muito bem. Mesmo quando era mais elaborado, eu falava, pô, tinha que lembrar aquilo, funcionava legal. Então, eu saía inventando mnemônico para tudo, né? E colocava no resumo grifado esses mnemônicos também. Essas videoaulas, eu acho bem legal, assim, para mim, pelo menos para memorizar, principalmente questão de direito, é quando os caras vão fazer aquele aulão que eles começam a pegar as questões. E aí, em cima das questões, vão lá. Isso é legal. Tá falando os princípios fundamentais. Aí pega uma questão, isso aqui. Aí ali ele vai explicando e tal. Isso é uma coisa que me facilitava muito para memorizar. É engraçado, cada um tem um jeito, né? Para você o Porque vídeo. na questão, sabe, não fica aquela coisa vaga. Não, nessa questão tá pedindo isso e isso. Isso aqui não é porque isso aqui é isso aqui. Isso aqui aqui, Você aqui tá a coisa. Né? E aí, e às vezes, a princípio você olhava a questão e falava, nossa, tá tudo certo aí. Não, isso aqui não é, porque olha só, aqui é e tem que ser ou. Então não é. Aqui, olha só, aqui o prazo não é esse, o prazo é aquele. E a princípio eu olhava assim, cara, tá tudo certo nisso aí, né? Aí quando o cara disse, aí abria, nossa, aí depois ficava interessante ir lá ler o material e estudar, porque aí já ia. Ele falou isso, ele falou aquilo. Aí ficava ali. Então, direcionado, né? Agora, se ficar ali, os princípios fundamentais, isso, aquilo. Aí fala de novo. Exatamente. Fala de novo. 10 vezes ele Você não grava, memoriza. não grava. Qual que é o direito que você mais gostava de estudar? Entre esses daí que eu citei agora há pouco, de todos esses. Trabalho, processual, penal, civil, constitucional, administrativo. Direito do trabalho era bem legal, porque conseguia puxar para a realidade, né? Opa, Dia a dia, né? Exato, é assim então que funciona, Inclusive né? os seus direitos estão ali, né? Isso, daí fala, legal. E constitucional eu achava bacana também. Você Constitucional eu gostava gostava. desses dois? Os processual, civil, nossa, esses eram os que me pegavam. Processual penal, direito penal, esses aí eram os que eu achava difíceis. Até porque são né? nomes difíceis que eles usam. Muitos, para quem não é da área jurídica, para quem é da área jurídica já é difícil entender aquelas palavras difíceis. E para quem não é? Nossa, prazo pra caramba, né? Muito prazo. Muito puxado, muito puxado. E é isso daí que te tira do concurso, para que o cara que não gosta, aí... Sim. Porque assim, quando a gente repudia uma matéria, isso acontece com todo mundo, cara. Aquela matéria que você não gosta, você não consegue estudar. Exatamente. Sei lá por quê, cara. E aqui vai te ferrar lá na hora. E a matéria que você gosta, você consegue. Parece que é estranho. Você tem que aprender a gostar para você aprender. Exatamente. Que nem o William Douglas, ele falava que ele odiava direito comercial. Direito empresarial. Ele fala, puta, eu odiava esse negócio. Ele falou, eu tomei pau várias vezes por causa desse direito. Quer saber? Agora eu vou aprender a gostar. E aí ele começou a estudar direito comercial. Empresa que é um negócio muito assim... Tem gente que gosta, eu não gosto desse direito. É pesadíssimo, isso é louco. Você estudar esse tipo de matéria, né? É complicado mesmo. E, Alex, uma das perguntas que a gente às vezes faz pro pessoal, como você fez muitos concursos, teve algum que te traumatizou? Alguma prova que... Até tá na nossa pauta, algum concurso que você, de repente, perdeu por algum motivo besta, você não conseguiu fazer? Ou algum que você fez e falou, cara, eu não devia ter feito esse concurso me atrapalhou, ou de alguma maneira, sabe, foi meio que uma pedra aqui no meu caminho, então tem que superar isso aqui, vai ser um pouco mais difícil para superar essa situação. Cara, o da redação zerada eu acho que foi o campeãozinho ali, entendeu? Realmente
Porque eu tava confiante para ele e ali eu aprendi a não ficar mais confiante para nenhuma prova. Então, Nossa, você chegou até nesse nível de tipo, você... daí, tanto que eu ia para as provas com a mentalidade mais negativa. Eu falava, eu não vou passar. Se passar é bônus. Então, depois daquele, eu falei, não vou ficar mais confiante porque eu não vou subestimar a prova, entendeu? Te abalou muito. Porque você fala, pô, sempre você pode tomar uma rasteira. Você acha que você foi bem, mas sempre pode ter uma coisinha que vai te derrubar. Você chegou a olhar edital e falar, putz, esse concurso tem redação, não vou fazer Isso não. que eu ia falar, você chegou a deixar de fazer prova de concurso por causa de... Cara, eu tentava evitar, mas eu via que no analista tava ficando cada vez mais comum. Então eu falei, não vai ter como eu fugir disso aqui, se eu quiser passar. Então por isso que eu comecei a investir em curso e tal, porque eu falei, se eu não conseguir passar nesse negócio, mas continuava sendo sempre assim, eu fazia a prova, falei, acho que eu fui bem, mas a redação, será, cara? Será que vai ser outro zero aí? Porque você fica com medo, né? Você fala, pô, tirar zero, cara, numa prova, né? Então, e você lembra as notas que você tirou nas provas de redações dos TRTs que você fez? Cara, Você lembra mais ou menos suas notas? Fiquei curioso. Era 85 pra cima. Você porque... tirava 85 pra cima, porque é difícil pra caramba tirar essas notas. Porque aí. eu lembro que era. Porque eu não lembro nenhuma menos que 85 dessas que eu passei. Pô, Entendeu? então você ficou bom no negócio. né? Daí depois do curso o negócio funcionou. O curso te cara. ajudou mesmo, cara? É assim, muito... Ajudou, porque assim, eu tinha uma consciência da estrutura, mas eles melhoraram assim mais as dicas, daí, pô, usa palavras de ligação aqui, assim, assado. E daí também, como as redações da maioria era específica, daí eu comecei a focar mais no conhecimento específico para conseguir construir aquele tipo de redação, entendeu? Porque eu lembro que o TRT Campinas era específico mesmo, então eu lembro que a pergunta era de licitação, então aquele ok. Só que do MPU era uma redação mesmo sobre o tema. Então fala, em gestão de pessoas, vamos conversar sobre não sei o quê, e o que tem que ser visto e não sei. Então você tinha que mencionar aqueles pontos que ele estava falando na redação. Então você explicava a gestão de pessoas e ia pontuando. Não, desse ponto de vista, não sei o que lá. Não sei. Então era uma redação mesmo. Não era uma pergunta discursiva, né? Era uma redação. Então, tipo, como deu para treinar isso bem no curso, daí eu a estrutura já tinha uma base melhor. E daí o resto foi conhecimento específico mesmo para conseguir responder com segurança ali, né? Porque para tirar 85, mais de 85 nas provas de redação Carlos Chagas, é bem difícil, cara. Porque assim, normalmente, quando eu fazia, acho que eu não cheguei a tirar mais que 8. Tanto é que puxava, né? Tanto é que assim, eu fui nomeado para TRT, para analista judiciário no TRT de São Paulo. Sério? Era meu sonho. Eu queria muito trabalhar lá. Cara, eu não via a hora. Eu falei, nossa, eu vou trabalhar lá, eu vou trabalhar. Via o predinho ali. Sim, né? cara, eu vou dizer para você, tinha noite que eu não dormia. De forma literal, tô falando. Porque eu ficava pensando na minha nomeação. Beleza, cara. Aí eu passei mais para trás. Por quê? Porque eu fui bem na prova, igual você. Minha redação, cara, acho que eu tirei 6,5, 7. Ah, tá. Deu Eu uma fiquei derrubada. assim, no ranking, porque você bota a sua nota no ranking lá nos fóruns sem saber redação. Isso. E sem saber desvio padrão. Cara, eu lembro no ranking eu tava super bem. Falei, puta, cara, eu vou conseguir TRT de São Paulo. Cara, na hora que saiu o resultado final, que eu caí, cara, eu caí bem. Eu não lembro como foi, mas eu sei que eu caí bem. Cara, eu fiquei puto, cara. Eu falei, não é possível, cara. Aí veio minha redação, 6,5, cara. Acho que foi 6,5 que eu tirei, 6,75, alguma coisa assim. E aí eu fiquei bem chateado, cara. Esse me pegou. E aí, claro, continuei fazendo os concursos. E aqui me nomeou. Aqui eu passei bem. Sim. Aqui me nomeou. E quando eu fui nomeado aqui, o que aconteceu? TRT me nomeou. Chamou lá. Exatamente o que clássico, aconteceu com cara. você, cara. Exatamente o que aconteceu com você. Aí eu falei, cara, meu sonho chegou, cara. Foi, né, analista judiciário da área de direito, meu sonho chegou. Aí eu fiquei com E raiva, aí, para escolher, né? Aí depois você voltou a dormir ou continuou? Ah, não, então, porque eles nomeavam assim de quantidade, né, de levas. Sim. Aí eu já sabia mais ou menos que eu poderia ser chamado, mas só que aquele negócio, enquanto não sai um nome lá no Diário Oficial, Exato. você não acredita, não adianta. Sim. E aí, quando eu comecei a trabalhar, a primeira semana que eu tava no Tribunal de Contas, me nomeou, cara. Sacanagem. E era meu sonho, cara. Mas aí eu falei, eu fiz igual você, comecei a pesar as coisas. E pra mim, Laura seria o desconhecido. E o Tribunal de Contas, com uma semana, eu já tinha gostado do ambiente, do local, da minha diretora, Cecília. Sim, Né? super gente boa. Então, eu falei, cara, eu vou ficar aqui. No começo, eu fiquei inseguro.
Falei, será que eu fiz a escolha certa, cara? Sempre bate, né? Sempre, puta, cara, era pra estar no TRT, cara. Eu estudei tanto pra esse concurso. Caramba, deixei de dormir tantas noites. Literalmente, cara. Do MPU, quando a gente fez do técnico de orçamento, foi a mesma coisa. Lá acho que eu fiquei em 5º lugar ou 6º, alguma coisa assim. Só que, cara, você sabe, o orçamento chama 1, 2 no máximo. Sim. E eu, na época, não tinha experiência, eu não sabia. Pra mim, chamava um pouco menos que técnico administrativo, que chama uma paulada, mas você fala, vai me chamar. Mesma coisa, cara. Eu fiquei noites sem dormir. De forma literal, cara. E ainda de manhã eu tinha que ir na faculdade, eu trabalhava à tarde lá na CPTM. A gente se conheceu na CPTM, concurso público. A gente estudou junto para esse concurso. Acho que eu fiquei em 8º, você ficou em 4º, se eu não me engano. 4º. Eu também. Foi por aí. Foi alguma coisa assim. Eu falo, para mim foi um divisor de águas esse concurso, porque eu não acreditava que eu fosse conseguir passar. Que legal, cara. Aí eu falei, caramba, dá para passar. Eu tinha aquela assim de, para mim, não, concurso tem que ser concursozinho de prefeitura e tal, segurança, que é mais tranquilo, tem TAF, que elimina um monte de gente e tal. Mas aí o Anderson, vamos fazer, cara. Eu tô estudando. Falei, vamos nessa, né? Em 2005, cara. A gente se conhece desde 2006. Eu acho que foi 2007, cara. 2007. 2006 ou 2007, porque a gente entrou na CPTM em 2006. Você falou 2005, eu tava pensando aqui. Eu não sei agora se o concurso do MPU foi 2006 ou foi 2007. Mas foi por aí, cara. E aí, eu nunca tinha visto orçamento, fui lá nos PDFs da vida, imprimi, peguei um monte de questão, colei no Word, fiz o compilado, deixei os gabaritos lá no final. E eu falei, tá aqui, ó, matéria aqui, peguei essa matéria na internet, vamos estudar para esse concurso. Aí a gente não sabia nada, cara. Nossa. Nada, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E foi Carlos Chagas, eu lembro, MPU. E aí saiu o resultado final, a gente comemorou. Puta, cara, a gente tá lá, cara. Na época a gente ganhava, vamos supor, um exemplo, tá? Na SP Prev, uns R$ 1.500. Não, CPTM. Na CPTM, uns R$ 1.500. E lá no MPU, se a gente fosse chamado, ia ser uns R$ 4.000, R$ 3.500. Nossa, cara, pra gente, salto, velho. Né? Porra, cara. Depois então, ele até sonhava, né? Então, eu me imaginava dentro do MPU trabalhando. Eu me via, cara. Então, assim, você tá sonhando, você é sonhador. E eu passei noite sem dormir, cara. Caramba. E eu não fui chamado, cara. Que puta, cara. Não me chamaram, até cara. Venceu o concurso. Até venceu o concurso. Não me chamaram, cara. Nomearam, acho que até o 3º ou 2º só. Caramba. Porque vai pouca gente, não tem jeito, orçamento. E esse daí que você ficou em 2º lugar, né, pro analista de orçamento, foi bom, cara. Eu tô achando que chamaram só até o 2º. Eu tenho quase certeza. Ou até o cara. 3º, porque você não aceitou, né? Exatamente, porque daí eu pulei e daí foi pra outra Então pessoa. foi frustrante, cara, porque a gente não tinha experiência em concurso público. De cargos, quantos que chamam. Porque o concurseiro ele tem que fazer estratégia. Eu quero passar no concurso que chama mais gente. Eu vou arriscar um que chama pouquíssimas. Porra, cara, aí você tá contando, né? Exato, tem que ser muita precisão. Ou então, às vezes, vale a pena quando você não tem aquela urgência. Às vezes, vamos lá, você não tá focando. Às vezes, tá focando no TRT. Aí surge o MPU. Opa, me interessa, mas eu vou pegar um cargo aqui que não tenha tanta disputa. Eu pego um que não tem, que às vezes é cadastro de reserva, ou que tem uma vaga só, porque, pelo menos, não é o meu foco tá lá, né? Sim. De repente, pode funcionar. E tem uma galera que eu conheço que, às vezes, faz esse tipo de estratégia, né? Tipo, já que não é o concurso principal, vou escolher uma área ali que não tenha tanta disputa, só para testar conhecimento mesmo, né? Perfeito, pra ver como é que tá. Agora, quando você quer ir, tem que ir pras cabeças, né? E você vê, né? Eu estudei pro MPU, a gente estuda muito orçamento. E você falou da bagagem. Quando vem a prova do Tribunal de Contas, qual que foi uma das matérias que mais caíram? Nossa, orçamento público. E eu tinha visto, cara, muito orçamento por causa do MPU em 2007. Foi realmente, acho que foi 2007. Em 2011, embora não tenha mais estudado essa matéria, mas fica, cara, na sua cabeça. A lei de responsabilidade fiscal, a lei 4320 do orçamento, sabe? A parte da Constituição, no artigo 165 que fala lá. Então, chega uma hora que você fica... Você vê tanta matéria que fica guardada. Exatamente. Fica lá guardadinho, bonitinho. Deixa eu acordar a matéria. Quando eu fui estudar aqui pro Tribunal de Contas, foi tranquilo para estudar essa matéria, porque eu já tinha visto. Sendo que é o calo de muita gente, né? O que pega, né? É o calo de muita gente. Não é uma matéria gostosa de estudar. Exato, também é orçamento público, cara. Sim, é dureza. E me ajudou muito a passar aqui no Tribunal de Contas. Como conta esse negócio da bagagem, né? Sim, demais, nossa. Então, deixa eu te perguntar rapidão. Cara, esse daqui é uma das perguntas que a gente faz sempre no final, perto já do final, porque quem chega até aqui na entrevista, quem assiste até aqui, a gente já tá 1h40, 1h30 já. A pessoa assistiu até aqui porque ela realmente quer passar, ela tem interesse em passar em concurso público.
Por isso que eu deixo para o final essa pergunta. Que é né? Qual o incentivo, cara, que você pode dar para a pessoa que está lá agora, estudando, cansada, desanimada, para ela não desanimar, cara? Para ela continuar na jornada. Cara, desde que a pessoa não desista, ela vai passar. Basicamente, se a pessoa está estudando direitinho, está se esforçando, estudando mesmo, não aquilo, porque eu já vi algumas pessoas que elas estudam mais para mostrar para outras pessoas. Oh, eu estou tentando, mas a pessoa não está focada, exatamente, está se enganando. Se a pessoa está estudando mesmo, é questão de tempo. Então, desde que não desista, uma hora não tem como a pessoa não passar, porque você vai ver que prova a prova você vai melhorando. É o que você falou, essa bagagem ela vai criando, esse conhecimento ele vai consolidando. Chega uma hora que a pessoa vê e fala, pô, isso aqui eu sei, isso aqui eu manjo. Tem prova que às vezes por uma questão não vai dar, mas na outra, se a pessoa não parar ali, uma hora ela passa. Basta realmente não desistir. É muito mais uma questão de resistência do que um tiro curto, sabe? Concurso é resistência. Então, se a pessoa resistir até passar, ela passa. Se ela parar antes, infelizmente, aquele esforço ela vai jogar fora, né? Porque ela gastou todo aquele tempo, investiu aquele tempo e antes de chegar no objetivo, ela simplesmente deixou de lado. Então, desde que não desista, a pessoa consiga passar. Ela consegue passar. Será que concurso as pessoas encaram que é uma incógnita? Por isso que muitas vezes ela desiste? Pode ser. Tem gente que fala que é falcatrua, maracutaia, né? Não é. É realmente, se você estuda ali, você aprende a fazer a prova, aprende a estudar para a prova também, né? Porque tem bastante gente, pô, a pessoa é esforçada, mas ela não conseguiu encaixar ainda o jeito certo de estudar, o jeito que funciona para ela. É aquilo, às vezes a pessoa é mais visual, gosta de ler e está assistindo por vídeo, ou prefere vídeo e está vendo. Você tem que testar e ver o que funciona para você, no caso, né? Para a pessoa, como que ela consegue memorizar, como que ela consegue fazer legal. Desde que ela tenha um bom plano de estudo e tenha em mente ali que realmente não é tão rápido, demora, e tem que investir tempo e esforço, mas mantendo esse esforço e continuando, uma hora ela passa. Não tem, tanto que não é para passar concurso, é até passar, né? O pessoal fala, é realmente isso. E é aquilo, né? Melhor o cara, a pessoa passar e depois, igual aconteceu com você, né? Ah, eu fui nomeado, mas eu já não tenho interesse mais porque surgiu coisa melhor, ou onde eu tô agora tá melhor, eu não quero sair. Sim. É melhor ela ter essa opção do que ela, não vou prestar esse concurso, porque pode ser que, não tô muito afim agora, mas a gente não sabe, né? Que o dia de amanhã é sempre bom você ter esse plano B, ter uma cartada ali, sempre ajuda, né? É um grande detalhe, porque a gente só tem essa opção, o Anderson teve também de escolha, justamente porque a gente prestou os concursos, né? Então você acaba tendo mais de uma opção para escolher. Se tivesse parado antes, você não teria isso. Então... Porque eu fico imaginando o que as pessoas que assistem a gente pensam, né? Nossa, cara, ele foi chamado em 3, 4 concursos de salário altíssimo, salário bom, e ele teve a oportunidade de recusar, né? Sim. Porque isso daí... você comeu pão que o diabo amassou lá atrás, estudando, frustrou, tirou 0 na redação. Exatamente. Né, cara? E você falou que foi um baque muito grande, você falou, puta, ali eu achei que eu ia... Você pensou em desistir ali na hora? Você chegou, puta, acho que eu vou desistir de concurso, cara, tirei 0. Cheguei a pensar, cara, quando bateu aquele 0 ali, eu falei, pô, aqui onde eu tô já tá um salário ok, não sei o que... O que moveu foi justamente porque eu morava ali no Itaim Paulista, né? Que, tipo, sou grato, é o bairro que eu nasci, que eu cresci e tudo mais. Mas eu morava numa parte ali que ela era bem bagunçada. Barra pesada? Muito som alto, baile funk, rolava às vezes. Então, eu queria muito sair dali. Daí eu falei, pô, eu tenho um salário bom para mim hoje, mas esse salário não me permite conseguir sair daqui. Para sair daqui, eu preciso chegar a um nível a mais para conseguir morar em outro bairro. Então, foi basicamente isso que me moveu a não parar. Senão, eu teria parado. Se eu tivesse mais ok, o salário para mim estava legal. Mas como eu precisava de mais para conseguir me mudar dali, foi o que eu falei, não dá para parar porque eu preciso disso. Então, é a necessidade, né? Cada um tem sabe onde o calo aperta, Exatamente. Né? E você saiu do bairro? Saí do bairro. Hoje já moro em outro bairro, bem melhor, assim, bem mais tranquilo também. Então, mudou a vida, sem comparação. Assim, valeu muito a pena. Pô, que legal. Então, se você pudesse voltar no tempo em relação a concursos, você mudaria alguma coisa? Cara, acho que não. Talvez
ter investido em cursos melhores mais cedo, talvez isso tivesse otimizado um pouco mais o estudo. Talvez aceleraria um pouco o processo. Mas acho que é o caminho de cada um também, né? Você vai aprendendo ali conforme você vai testando, então faz parte. Acho que não mudaria nada em específico, não. Pô, legal as dicas, hein? Bacana. Entrevista top, hein, Rogério? Muito boa. Show. Você vai ter que fazer a ata disso aí pra você lembrar. É, cara. Caramba, velho. Muitos concursos que você passou, cara. Alex, Você me rodou, complica, Alex. Pô, meu. Ô, Alex, Também vai ficar difícil. Vai. Eu vim aqui com a intenção de falar só do TRT de Campinas, que você passou em primeiro, cara. Ô, Pô. Alex, você não tem um livro, não, pra facilitar? Pô, não tenho, cara, não tenho. Ó, pessoal, se o Alex escrevesse um livro, hein? Duvido que vocês não comprariam, cara. Porque é um cara bacana, humilde. Eu achei que você não ia vir, cara. Eu achei que você não ia vir. Eu ia vir Porque sim, velho. você- Eu vi que você tava mandando umas mensagens assim pra confirmar, eu falei, não, vou sim, cara. Porque você é bem mais na sua, você é bem mais tímido. Eu pensei, puta, ali no... Inclusive na entrevista da Grace aqui, eu falei, ó, Alex, depois você assiste da Grace. Nós Eu fizemos falei, Alex, fizemos o eu convite falei de pra você. Eu falei, você vai vir aqui, eu te chamei, hein, cara. Ele falou que encontrou você no banheiro. Encontrei o Alex, então. Ó, É, o Rogério vem contar essa história pra gente aqui, pô. Como assim? Mas, sinceramente, eu achei que só que você tinha essa aprovação, que eu digo aprovação top, eu achei que foi só no TRT de Campinas, que é o que eu sabia. Porque eu descobri que você passou em primeiro, não foi porque eu falei com você, não? Você Foi lembra no como é DO, que foi? Eu abri o diário oficial, né, pra ver o resultado do concurso, aí eu comecei a passar lá no mouse, e eu vi lá, eu falei, eu fiquei 20 e pouco, falei, legal, tal. E aí eu continuei passando no mouse, sei lá, analista administrativo, né, área judiciária, analista judiciário, área administrativa. Aí eu vou lá, passa o primeiro nome, Alex Lopes mesmo. Falei, caramba, Alex, mas peraí, eu acho que é o Alex. Será que é o Alex? Não é não, né? Aí eu falei, não é. Aí você mandou alguma coisa no fórum Correio Web. Tinha lá, você tem um nick lá, né? O Eu nickname. tenho. Aí a primeira coisa que eu vi, eu falei, puta, é ele, cara. Aí eu mandei pra você no privado, porra, cara, você passou em primeiro, lembra? Eu mandei pra ele no fórum do Correio Web, cara. Aí você falou, pô, tô não tô acreditando, você respondeu isso pra mim, lembra? E aí a gente trocou ideia pelo fórum ali, né? Porque você participava, né, arduamente ali, né? Então foi, puta, cara, uma história muito legal, cara, de te ver passando em primeiro, mas ainda bem, mas tiveram essas outras aí que você contou que eu achei, puta, cara, muito legal saber. Legal a jornada, né, cara? Acho que a jornada, por mais que seja penosa ali, seja difícil, acaba engrandece bastante as conquistas, né? Vale a pena, né? Depois você vê o que você ralou ali, né? O resultado legal. veio. É isso aí. Mas, Rogério, fica com você aí a finalização Vamos por aqui? da nossa entrevista de hoje. Alex, brigadão mesmo, cara, você tá aqui com a gente hoje. Gente, foi eu que muito bom agradeço. mesmo. Que agradeço. E agradeço também o pessoal de casa aí, você que ficou até agora, obrigado por ter participado, né? Ter prestigiado a gente, na verdade. Ter né? ficado A pessoa até que tá aqui, em né? casa, ficou até agora, eu acho que vale a pena. E para quem tá chegando agora no canal, eu vou pedir, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você curte, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí para você receber as notificações das próximas entrevistas, dos próximos convidados que a gente vai trazer aqui. E se você conhece alguém que está entrando nesse mundo dos concursos, aproveita, compartilha esse conteúdo com ele, de repente a gente acaba ajudando e acaba atingindo um grupo maior de pessoas, né? Esse episódio nosso de hoje fica por aqui. O Anderson agora vai fazer aqui algumas considerações finais e fazer um convite para você, né? Quem sabe não chega mais alguém com alguma história bacana aí também, né? Exatamente. É isso aí que o Rogério falou, gente. Eu acho que ele já resumiu tudo. Entrevista top, uma das melhores entrevistas que eu achei aqui hoje. Muito descontraída. E se você quiser fazer contato com a gente, novamente, canalcomopassei@gmail.com. Aqui embaixo tá o link, tá? canalcomopassei@gmail.com. Beleza? Alex, brigadão, cara, por você ter vindo. Obrigado, satisfação, gente. viu? Satisfação, Valeu, Alex. viu? Obrigadão Muito mesmo, obrigado, cara. gente. Quem sabe a gente não se vê mais uma vez por aqui, né? Algum outro concurso. Diz que aposentou, mas vai saber, vamos ver, né? Valeu, obrigado, Então, falou, gente. galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.